Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do nosso Mesa Redonda Futebol Debate, a última antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa na quinta-feira. Não entra nessa conversinha de, não pegou, você vai ver. Espera, daqui uma semana você vai ver se pegou ou não pegou a Copa do Mundo. Vai estar parado o país, vai estar um fuzuê e tal. Imagina, não esquece. Não tem aquela coisa antes, que as pessoas eram mais tranquilas, já tinha tempo de pintar a rua. Hoje, o cara tá ligado a cada momento. Espera. Quinta-feira já vai ter um jogo sem vergonha, mas é de Copa do Mundo. Aí já na sexta-feira já tem Portugal e Espanha. Opa. Depois no sábado estreia a Alemanha, no domingo estreia o Brasil. Já não vai pegar, não. Vai parar tudo. Então, se tiver alguma coisa para fazer, faça agora. Porque a partir de quinta-feira, esquece. Vai parar tudo, tá? É isso como sempre acontece. E antes que você pergunte, o Brasil é favorito? Não, é um dos favoritos. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, mas jogou bonito hoje, hein? Eu adorei, gente, fiquei vibrando. E, enfim, é o que o Flávio falou, quando começar a Copa, a coisa esquenta. Eu já quero pintar minha rua, preciso de mais vizinhos ali se mobilizando pra gente fazer uma festa bem legal. Eu sou super brasileira e amo meu país e eu quero mesmo que a gente vença a Copa do Mundo e pronto, e os outros problemas a gente vê depois. Flávio, a enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte: qual vai ser o adversário mais difícil do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? Se é a Costa Rica, Suíça ou Sérvia? Então entre lá no site gazetesportiva.com e dê o seu voto, tá bom? E você também pode participar com a gente do Mesa Redonda através do WhatsApp, o nosso WhatsApp aqui do site gazetesportiva.com e do programa Mesa Redonda, 99479-1633. Você manda uma foto sua mostrando que está assistindo Mesa Redonda, manda um vídeo com uma pergunta aqui para os nossos convidados. O programa hoje está sensacional. Participe com a gente. Legal. Nesse começo eu quero prestar homenagem a Maria Esther Bueno, a maior atleta que o Brasil já teve, até hoje a mulher com o maior número de conquistas, a maior tenista envolvendo homem e mulher no Brasil, que morreu na última sexta-feira. O velório de Maria Esther Bueno aconteceu neste sábado no Salão Oval do Palácio do Governo de São Paulo. Vítima de um câncer na boca que depois acabou se espalhando pelo corpo, a ex-tenista paulistana faleceu aos 78 anos. Maria Esther não tinha filhos, mas deixou familiares, amigos, fãs e admiradores que fizeram questão de se despedir de uma das maiores lendas do esporte brasileiro. É um momento difícil, mas era um momento esperado, a gente sabia. E é um momento também dessas homenagens, né? Muita gente ligando, muitas mensagens. Acho que ela era uma pessoa muito querida, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? As mensagens chegam de todos os lugares, não só do Brasil, como do mundo. Ela me ajudou muito no início, a gente tinha uma relação muito legal de companheirismo e logicamente, a minha referência sempre foi a Maria Esther, porque era vitoriosa e boa gente, engraçada, entende? E a gente jogou muitos torneios juntos. As pessoas não conhecem muito, mas ela tinha um humor muito divertido, assim, muito engraçado. E ela falava: Mauro, eu quero sacar, volear e cair na hora que chegar o meu momento, né? E quinta-feira passada ela falou: estou pronta para sacar, volear e terminar. Então ela era muito divertida. Além de deixar saudades, Maria Esther Bueno deixa um legado irretocável para o esporte brasileiro. A maior tenista da história do país, conhecida como bailarina do tênis, cansou de dançar e brilhar pelas quadras do mundo afora. A Maria Esther, ela tinha muita graciosidade, muito leve, se locomovia muito bem, com muita elegância. Então, daí a razão de ela ter esse apelido aí de bailarina das quadras, e merecido, que se ela não tivesse jogado tênis, ela seria uma grande bailarina, eu não tenho dúvida nenhuma. Fica difícil citar tantos feitos da nossa eterna bailarina do tênis. Nascida em outubro de 1939, Maria Esther Bueno foi descansar, dançar em outro palco. Agora vamos aos fatos. Renegada, quase nenhum reconhecimento no Brasil, chegou a ser expulsa do clube que ela frequentava, depois ela voltou felizmente, aí o clube a ajudou a sobreviver no final, estou falando do Harmonia. Na minha estreia na TV Bandeirantes em 87, eu fui fazer um torneio de tênis lá no clube, e aí não deixaram ela entrar.
Nossa. E não deixaram ela entrar porque havia uma dificuldade com o patrocinador, alguma coisa assim. E aí eu esculhambei, obviamente. E aí o cara que estava dirigindo o evento, que era o Guga, irmão do Boni, que também já morreu, ele entrou aos berros e disse assim, não pode defender a Maria Bueno porque o patrocinador é brigado com ela. Esse é o nível de tratamento que recebia a Maria Bueno, a maior atleta feminina do Brasil. Nunca foi reconhecida, é outra que deu azar, nasceu no país errado. Essas coisas acontecem. Vamos para o futebol, o pessoal quer falar. Antônio Roque Cittadini com a gente, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Estamos esperando o Paulo Sérgio, campeão mundial de 94, que está chegando. Vanderlei Nogueira Apostos, Chico Lang Apostos, Miller Apostos e o Palmeiras deu mancada, hein? Podia estar bem mais perto do Flamengo. Vamos ver como foi. No Castelão, Dudu cobrou escanteio e Thiago Santos subiu livre para fazer 1-0 Palmeiras diante do Ceará. O segundo do Verdão saiu em um erro na saída de bola do time da casa. Johan cruzou da esquerda e Dudu completou 2-0 Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, o Vozão conseguiu diminuir depois do cruzamento da direita. Sem marcação, Felipe Azevedo descontou de cabeça. O Palmeiras caiu de produção na etapa final e viu o Ceará empatar o jogo aos 42 minutos. Elton foi mais rápido que Jailson e definiu o placar. 2-2 e fim de papo. Ô Miller, eu fiquei surpreso com esse resultado. O Palmeiras, principalmente fora de casa, né? Um time quase imbatível fora de casa. Boa noite, Flavito. É verdade. O Ceará não ganhou uma partida até agora no Campeonato Brasileiro. Um time fraco, um time praticamente que vai cair para voltar para a segunda divisão de novo. E o Palmeiras marcou bobeira, porque teve bola na trave. O Jean voltou hoje e voltou muito bem, nem sentiu o chamado ritmo de jogo. E o Palmeiras deixou escapar 2 pontos preciosos, porque, sem dúvida nenhuma, merecia a vitória. O Ceará praticamente achou um gol no segundo tempo ali, o jogador dominou errado, sem querer, a bola sobrou pro Elton, que deu um bico na bola e empatou o jogo, mas o Palmeiras mereceu vencer desde o começo do jogo. Michele, me desculpe a grosseria, pois não. Mas você tem alguns prêmios aí, né, pra gente, pro nosso... Tem ó, deixa eu ver aqui, se não te passaram, tem um livro do Thiago Berrache. Não me passaram. Não Cadê? Passaram. Quem tá aí, o Guilherme? Mas tem um livro maravilhoso do Thiago Berrache, que vai ser lançado nesta terça-feira sobre Copa do Mundo, que é espetacular. E aí. Tá aí o livro, é espetacular. E a gente vai dar esse livro de presente para um Nossa, o maior espetáculo da Terra, maravilhoso. No rádio, na TV e nos jornais. Biografia das Copas. Nossa, eu ouvi falar sobre isso. É maravilhoso esse livro. Muito legal, olha Na aqui. próxima terça-feira será lançado aqui na Livraria Cultura. Vale muito a pena. É maravilhoso, é um documento espetacular sobre Copa do Mundo. Tá? E você que ama futebol, nossa, hoje vai ganhar de presente, hein? Então tem que mandar o WhatsApp com perguntas, com fotos ou com vídeos aqui no 994791633. Tá bom? E aí você leva esse... Nossa, eu amei o livro. Gente, acho que esse aqui eu vou me inscrever lá no WhatsApp eu mesmo. Muito legal. Bom lembrar. E parabéns ao Thiago Berrache, que é um jornalista maravilhoso. Ele não é jornalista do futebol, presidente do Jornal da Manhã da Jovem Pan, mas fez um trabalho sensacional, preservando imagens. O Miller está lá nas suas 3 Copas, coisas maravilhosas que merecem ser vistas. Meu caro Antônio Roque Cittadini, ficou chateado com o resultado do Palmeiras hoje? Não, olha... O Palmeiras é sempre anunciado todo ano. É o ano, vai estourar, vai fazer, e aí começa o ano. Agora, esse ano, eu acho que o Palmeiras vive a síndrome do atropelamento. Atropelado pelo Corinthians, eu nunca imaginei ver uma situação onde as pessoas não assimilaram. É a primeira vez, Chico, que eu vejo o Palmeiras não assimilar. Muitas vezes nós ganhamos do Palmeiras, outras vezes nós perdemos, do São Paulo, mesma coisa. E quando perdia para o Palmeiras, no dia seguinte esquecia. E alguém veio me falar de pênalti do Marcelinho, eu nem dou bola, para mim não existe esse negócio. Agora, o Palmeiras botou a carapuça de uma derrota contundente, que foi a derrota no estádio deles, que eles comemoraram antes, falaram antes. Quando o jogador do Palmeiras começa a falar assim, o nosso time paga em dia, o nosso time tem uma folha de pagamento, não tem nada que o jogador falar isso. Fala os gols que você marcou. Esse Keno falou umas 10 vezes isso para atingir o Corinthians. E aí? Aí chegou lá no dia, o Corinthians não pôde nem dar a volta olímpica para não ficar feio.
Aliás, podia ter dado, viu? Já que carimbou na cara deles a derrota dentro do estádio. Stadini, porque aí é tipo assim, chutar o morto, entendeu? Fica eu sei, mas eu acho que foi até elegante o Corinthians não fazer isso. O Palmeiras vive o atropelamento. Esse atropelamento começou ano passado, das sucessivas derrotas. Eu acho que para o Corinthians, este período, a data marcada, foi o 1-0 com 10 jogadores no ano passado, no começo do ano. A partir daquilo ali mudou. E o Palmeiras agora, eu não sei, eles ficaram com... qualquer jogo eles botam, qualquer coisa eles querem botar o Corinthians no meio. Então, o problema é esse. Esqueçam de nós, vão ganhar do Ceará e dos outros. E não esquece. É impressionante. Porque quem tradicionalmente veste carapuça é o São Paulo. O São Paulo, se você falar qualquer coisa do São Paulo, eles se ofendem, eles ficam fazendo tese, eles contratam gente para discursar no sentido oposto. O Palmeiras sempre foi um pouquinho mais recatado. Como nós não damos bola. Fala, não estão pagando o estádio, os outros ninguém está pagando. Bom, então, é inacreditável, mas o atropelamento desse ano, vamos esclarecer, esse é o termo, ainda não foi digerido. Não sei quando vai ser, Chico. Também não sei se está de você me deixou numa situação desagradável. Você está contrariado com essa declaração do Roque. Não, super contrariado, porque me deixou assim, me pegou de surpresa. Pegou de surpresa o atropelamento ou o que eu falei? Não, me pegou de surpresa o atropelamento e o que você falou. E digo mais, não sei se foi coincidência, mas o Ceará é preto e branco, né? Talvez eles tenham sido, né? Esse negócio de ver preto e branco na frente assusta. Mas o Palmeiras mereceu o empate, mereceu ganhar o jogo? O que você entende, senhor? Olha, o Flávio, é o seguinte, o Palmeiras estava ganhando 2-0. Né? Então, quando um time chega e faz 2-0, eu me lembro que quando a gente era repórter ainda, e aí chegaram para o Zico. Acho que não foi você que perguntou, foi um repórter de rádio, você já estava na TV. Aí o repórter perguntou para o Zico e falou: Zico, o Brasil vira o jogo 2-0 no placar. Então, 2-0, aí o Zico falou assim: bom, 2-0 no placar é perigoso. Ele falou assim: por que perigoso? Porque se você amolece, o time pode reagir e empatar, e até virar. E se você não aumenta o placar, fica nos 2-0, vão dizer que você relaxou no segundo tempo. Então a gente tem que entrar atento e tal. E eu me lembro que o jogo acabou 2-2. Né? E aí a gente brincava naquela época, ela falava, bom, 2-0 é um placar ruim para quem está perdendo de 2-0. Opa, sem dúvida. Mas do jeito que o Palmeiras fez, ele estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo, mas deixou fazer 2-1. E aí complicou, porque virou o jogo 2-1. E o Ceará, que está numa situação, como você mesmo, como o Mira falou, 5 pontos só, né? 5 pontos só, uma situação difícil, foi para cima. E eu vou dizer uma coisa para você, se tivesse mais 5 minutos, era capaz de fazer o terceiro. Vanderlei Nogueira, e aí? Uma surpresa, para mim maior por ser fora de casa, o Palmeiras já está muito acertado fora de casa. Foi surpresa, e a torcida do Palmeiras tinha certeza, eu acho que não era exagero, que o time voltaria com 3 pontos, depois daquela maravilhosa vitória para cima do Grêmio, dentro de Porto Alegre. Ganhou de um grandão, ganhou de um time que todo mundo queria dar uma pancada, especialmente dentro de Porto Alegre. E jogando bem, o Palmeiras jogou muito bem contra o Grêmio, o tempo todo. Aí o torcedor do Palmeiras falou, agora nós vamos jogar com lanterna da competição e vamos trazer 3 pontos. Com razão, não era ganhando, comemorando antes, não. É pela situação. E deve ter ficado muito decepcionado. O Palmeiras fez 2-0, como disse o Chico, depois tirou o foco, foi molão, enfim, permitiu que o Ceará empatasse. Então foi decepcionante o jogo do Palmeiras lá. Ele deixou. O Flamengo ganhou, né? Ele deixou. O Flamengo abriu, né? Ele deixou de ganhar mais 2 pontos. Não se iluda com o Flamengo. Mas ele deixou de ganhar mais 2 pontos e eu só queria dizer o seguinte: time que quer ser campeão não pode perder esse tipo de jogo, principalmente nesse momento. 2 pontos, né? É isso aí. Agora, o Palmeiras joga com o Flamengo quarta-feira. Na quarta-feira. Se o Palmeiras não ganhar esse jogo, ele vai deixar o Flamengo numa situação de conforto enorme. Pode abrir 9 pontos, né? Se abrir 9, como é que vai tirar? 10 do Corinthians. Como é que vai tirar?
Eu não vejo jeito. O Flamengo foi 26 hoje, né? O Flamengo teve uma bela tabela no início do campeonato que ajudou muito. Não, né? tudo bem. Eu gostaria de ter aquela tabela. Mas Roque, 9 pontos, quase você que tirar, é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que o Corinthians, o segundo turno do Corinthians no ano passado foi fraco. Mas ele tinha tanta vantagem no primeiro que ele administrou. Quer dizer, o Flamengo vai perder, mas os outros também vão, né? Não compara nós com o Flamengo. Não? Não. O nosso time no ano passado estava muito mais acertado. O Flamengo tem ganho o jogo no bico do corvo. Então, tudo bem. É outro que é beneficiado, inclusive, por um doping financeiro que o país não sabe, mas que é um absurdo, porque os times do Rio fizeram um acordo com a Justiça do Trabalho lá e eles não pagam a execução trabalhista. O Flamengo, não é que o Flamengo está numa situação boa porque a diretoria é boa, é porque foi feito um acordo que a Justiça do Trabalho não pode mais penhorar a receita do Flamengo. Nem do Flamengo, nem do Fluminense, nem do Botafogo. Uma coisa que não tem pé nem cabeça. E como é que ficam as pessoas, os credores? Os credores, eles fizeram um pool onde os times depositam nesse pool até 15% da publicidade para pagar as dívidas trabalhistas. Uma mamata. É doping. Doping financeiro clássico. E o Flamengo é um beneficiado disso. Ele parcelou, como todos os clubes, inclusive o Corinthians, parcelou as dívidas de impostos. E no Rio de Janeiro, que só o Rio é capaz de algumas coisas... Aí é Profut, né? O Profut foi para todo mundo. Mas o Rio, que é capaz de algumas coisas que só o Rio é capaz de fazer, reuniu lá o Tribunal Regional do Trabalho e fizeram um doping financeiro para os clubes do Rio, dada a importância deles. Então, não é que eles estão bem, é que as pessoas não recebem e não tem como executar. Aqui não. Se o Corinthians, Palmeiras, São Paulo... Santos não pagar uma coisa, vai lá no banco, pega o dinheiro que está na conta. Lá não tem isso. O Flamengo é beneficiário desse... São leis diferentes, né? Hã? Leis diferentes. Não, é o mesmo país, mas é bem a coisa carioca, né? Vamos aí um Mengão... Eu sempre lamento pelo trabalhador que não recebe. Isso aí sim. É um absurdo, isso é um absurdo. E tem mais uma coisa que é bom a gente dizer. Não, e as outras empresas também não têm o benefício do Flamengo, Fluminense e Botafogo. Claro. Que sem isso estariam seco. Mas com isso que fizeram lá, eles estão bem. Não, eu só queria dizer o seguinte, também vamos levar em consideração que o Flamengo já vendeu o Viseu vai embora, já vendeu o Vinícius Júnior, está indo embora, o Paquetá deve ir embora também. Eu acho que o Vinícius ainda fica até o fim do ano. Porque talvez, ele já é do Real Madrid, mas ele chorou hoje dizendo que era a última partida. Que era a última partida? Exatamente. O último jogo eu vi isso também. E eu acho que o Flamengo, depois da Copa, não vou dizer nem segundo turno, porque ainda tem jogos do primeiro turno para acabar. Vão ter 12 rodadas antes da Copa. Antes da Copa. Então, depois da Copa, o Flamengo vem bem diferente. E eu acho que não só o Flamengo, como vários times vão perder valores cruciais nessa janelinha aí. Janelona, essa é a janelona. É a principal janela, né? Essa é a janelona. Principalmente se o Brasil ganhar a Copa. Aí se o Brasil mas os jogadores do Brasil, os que vão jogar a Copa não são daqui. Pô. Não, mas aí vem... Fora, né? Os que jogam fora vão viver naquela estratosfera mas que a gente Chico, nem não se iluda. o O jogador que joga no Campeonato Brasileiro não tem mercado em clube. Vai para a Arábia, vai para a China, vai para... Não vai para time grande. Mas é esse meu medo, né? Deve ir para o Real Madrid. É exceção. Ele e o Vinícius são exceções. Eu li agora uma mensagem que chegou para mim, escrita pelo Dasley Marques, que é um grande repórter, dizendo que hoje tinha já um dirigente na Vila Belmiro assistindo o jogo do Santos e, evidentemente, estava lá para conversar com a diretoria do Santos. Parece que até tem um valor pré-acertado, o Santos está querendo um pouco mais, mas aí são as exceções. Não é nada que vai... Nenhum time da Europa vai chegar aqui grande e desfazer time. Vai levar um jogador. Não, Flávio, o nosso mercado é outro. Mercado árabe. Estou falando do mercado árabe. Não, árabe, chinês, aí tudo bem. Vai levar. Mas aí, Chico, acho que independe de ganhar a Copa. Acho que aí independe de ganhar a Copa. Acho que os caras veem mesmo. Digamos que é uma mão de obra barata que os caras pegam e de qualidade. Que o cara jogador brasileiro sabe jogar bola, sabe? Então, vai pra lá Aquele rapaz do Atlético Mineiro, o Otelo, né?
Otelo, que... Vai pro time do Carille. Que é Já foi. venezuelano, Já foi. né? Exato. Já foi venezuelano. Carille. Bom, vamos chamar o Paulo Sérgio que está com a gente. Paulo, entra aqui com a gente. Também está lançando um livro bacana aí. Se ele trouxe um, já vamos deixar lá. Deixa ela já com a Michelle pra gente sortear, Paulinho. Já tá na mão. Tá com a dedicatória. Ah, tá bom. Tá com nada, Bem-vindo ao nosso campeão do mundo, Paulo Sérgio. Sérgio. Legal. Ô, Flávio. Paulinho. Olha que legal, tem os livros aí, ó. O pessoal de casa hoje vai estar feliz da vida com os presentes, hein? Hoje tá bom. Só falar rapidinho aqui, bilíngue, né? não? Temos aqui o Paulo Sérgio, que vai chegar. estava na seleção também, já esteve na seleção brasileira. Você tem enquete Campeão do site do mundo. Gazeta Esportiva. Campeão do mundo, para. Campeão do mundo. Era do Nossa Corinthians. Senhora. Você vota lá Ele na nossa viola. enquete do site se o adversário mais difícil é a Costa Rica, se é a Sérvia ou se é a Suíça na primeira fase da Copa. E eu quero agradecer a audiência do senhor Severino, que é pai do William, da seleção brasileira. Seu Severino, meu querido, que eu tive o prazer de conhecer ontem, lá do restaurante Lo Spaghetto do Tatuapé, da Rua Emília Malê. Um beijão pro senhor, parabéns pelo seu filho maravilhoso. E a gente está aqui na torcida, viu, seu Severino? Um beijo pro senhor, pra sua filha Michele, pra toda a família. Primeiro jogo beneficente que eu fiz, o seu Severino me ajudou, ele me ajudou demais, conseguiu um monte de coisa e levou o William. No jogo. Gente, que foi em Santa Isabel. Faz tempo isso. Não. Foi o primeiro que a gente fez. O segundo foi Neymar, aí já começou, né? E assim, uma pessoa super bacana, mesmo? assiste a gente sempre, tá aí na audiência do Mesa Redonda, Tem bom assistindo gosto, a né? gente. E a comida do restaurante dele, gente. Vou lá. Jogador de futebol, vai lá conhecer, lá no Tatuapé, pertinho Legal, da gente, ótimo. Emília Aliás, Malê. falando nisso, falando ainda em Copa, aproveitando que o Paulo chegou, tá acontecendo uma exposição aqui em São Paulo, com bolas, são lindas as bolas, de vários shoppings e tal. Ela foi quem está ajudando a organizar o pessoal do Sindicato dos Atletas, e são grandes artistas pintando bolas, tematizando bolas. Sabe quando a gente tem essas exposições, tem vaca, tem elefante, e agora é bola, é a vez da bola. Então é legal, a gente tem até algumas imagens aí, uma imagenzinha sobre a bola, e depois a gente mostra, mas é legal que São Paulo está também curtindo, né? Já estamos entrando nessa fase. E lá no site gazetesportiva.com a gente tem uma página especial só para a Copa do Mundo e a gente tem a história de todas as bolas das Copas. Então, desde a primeira bola, qual foi a primeira bola? É uma bola super pesada e tem lá como ela foi feita, tem vídeos, até a bola atual. Então, é incrível a evolução da bola, é uma aula de história. É muito legal. De todas as Copas. Paulo, a gente estava debatendo Palmeiras empatou lá no Ceará. Aliás, vamos ouvir o Roger, e aí o Paulo fala a respeito do Palmeiras, dessa montagem do time caro, o peso. Vamos ver o que disse o Roger Machado. Acaba ficando um gosto amargo, né, em função do placar aberto, a importância que a gente sabia dos 3 pontos. É um ponto fora conquistado, que a gente sabe que em outras circunstâncias é um ponto importante, mas em função do jogo que a gente fez, que poderia inclusive ter matado com 2 ou 3 bolas no segundo tempo, né, fica um pouco frustrante, né, esse empate, né, que faz com que a gente não ande tanto na tabela como a gente gostaria. Eu fico uma relativa frustração em função do que nós produzimos, não simplesmente porque o adversário é a lanterna e todo mundo tem que vir atropelar, então não precisava nem vir aqui, né? O Ceará deveria entregar os pontos, e não é verdade, o Ceará quer se recuperar na competição. O Ceará vai se reencontrar no campeonato, né? Porque o Lisca vai ter tempo agora durante a parada da Copa para arrumar essa equipe, que a gente já viu com uma postura diferente, né, nesses 2 jogos, né? Tanto contra a gente quanto o Botafogo, o último jogo sob o comando do Lisca. Não foi período de concentração, foi um grande jogo no primeiro tempo, né, no segundo tempo mais equilibrado, né, e o adversário descontou a vantagem que nós construímos. Paulo, você já jogou em grandes times foram montados, alguns deram certo, outros não. E esse Palmeiras, como é que você encara todo esse processo que o Palmeiras está vivendo? Bom, boa noite, Flávio, boa noite a todos da mesa, é um prazer enorme estar aqui novamente. Sem dúvida nenhuma, é uma pressão enorme que o Roger vai sofrer durante todo o ano. Nós sabemos que esses próprios jogadores não são máquina, mas pelo investimento que houve no clube e também porque o clube tem que trazer resultados em títulos, então eu creio que essa pressão é normal, é uma pressão normal onde todo clube grande sofre. Só que o Palmeiras, por ter investido mais, vai sofrer ainda mais essa pressão. E eu creio que os dirigentes já estavam cientes disso, e deixar o Roger manter o trabalho, para mim, seria o mais razoável, o mais
o melhor sim para a equipe do Palmeiras. Tem que deixar, né? Vai começar do zero? Vai voltar pro zero? Seria de um pensamento muito pequeno, né? Mas infelizmente nós estamos no Brasil. O brasileiro não aparece os resultados. Nós vimos o Jorginho lá como treinador do Ceará, né? 3 jogos, 3 derrotas, volta para casa, no caminho de volta para casa, já acertou com o Vasco, ganha a primeira partida. Então você vê como muda o futebol brasileiro, ele é muito dinâmico e também eu vejo por uma questão de não há um respeito também com os treinadores. Isso eu acho que mudar. Se não parar com isso, vai continuar isso aí que nós estamos vendo. Essa coisa que eles identificam como futebol. Ou para com isso, ou não vai andar. É uma certeza. Não, Palmeiras demite o Roger, volta para estaca zero. Começa do zero. São Paulo perde o Aguirre, volta pro zero. Até porque o treinador que chegar vai querer novos jogadores. Claro, do jeito dele. Implantar um novo sistema tático. Ou seja, é uma coisa absolutamente burra. É só pro cara se proteger, porque ele é um mau gestor. É isso, não tem nenhuma dúvida. Mesmo de amadores. O Santos demite o Jair Ventura. Começa do zero. Porque perdeu hoje. Começa do zero. Ou seja, eu não sei se é burrice ou esperteza demais. Como eles querem que o clube se dane, eles dão a cabeça, começa na estaca zero e o cara fica protegido. Flávio, eu não quero contrariar só por contrariar. Pode à vontade. Mas acontece o seguinte, essa é uma tendência mundial. Se você acompanha esses últimos campeonatos na Europa, agora com os clubes, com os proprietários mais interessados por causa de muito dinheiro, nós estamos vendo coisa que não se via, mandar embora técnico no meio da temporada. Mas ainda assim demora 3 vezes mais que o Brasil. Sim, 3 vezes mais. É difícil o cara sair. Muito difícil o cara sair no meio da temporada. Pode até sofrer uma queda do treinador se a equipe está na lanterna e depende do país também. Mas em vista do Brasil, o Brasil são 3, 4 treinadores no ano. A segunda divisão do Brasil, outro dia eu vi um levantamento, se eu não me engano, da Pluriconsultoria. O campeonato que disparadamente mais demite, um tempo mais curto de trabalho, é a Série B do Campeonato Brasileiro, disparado. E a Série A, ela é a 2ª ou 3ª no ranking. E aí vem um monte de incivilizado tá ali. Quando começa a civilizar, aí é uma média de 1 ano e pouco, tem alguns com mais tempo ainda. Na Alemanha é muito raro trocar técnico, não é? Na Alemanha mudou-se muito, até o Cittadini tem acompanhado um pouco. Na Alemanha muda-se agora, está mudando um pouco. Se a temporada desse treinador não é uma temporada exemplar, já se muda. Mas é temporada. Temporada. Né? Então dá-se o tempo do trabalho, dele mostrar o trabalho. Não vingou, muda-se o treinador. É diferente, né? Hoje nós temos aí já um técnico que está saindo, né? E entrando o Niko Kovac como treinador do Bayern de Munique. Mas o Heinz parou. O Heinz parou. Né? Então nós temos no BVB, no Borussia Dortmund, mudança de treinadores, mas muito raro. O campeonato italiano esse ano teve o maior número de mudanças de técnicos que tinha nos últimos tempos. Eu entendo, eu não estou defendendo, pelo contrário, eu sempre acho que tem que dar esse negócio. Em geral, o dirigente demite técnico para tirar a pressão dele. Claro. Essa é a regra. Eu acho que não, mas infelizmente isso está se transformando em quase que uma regra, e mesmo em campeonatos que tradicionalmente eram muito mais estáveis o papel dos técnicos. No caso do Brasil é muito claro. Não vai. O Brasil chegou no fundo do poço, acho que não dá para ser pior tecnicamente. Nem parece jogo de futebol, é um negócio terrível. Tanto que, me perdoe, o maior jogo que nós vamos ter no Campeonato Brasileiro até agora vai ser esse Palmeiras e Flamengo. Por tudo que está rolando em volta, até pelo empate do Palmeiras, pela necessidade de ganhar e tal. É um jogão. Mas eu tenho sérias dúvidas se ele será melhor tecnicamente do que a baba que vai abrir a Copa do Mundo na quinta, a Rússia e a Arábia Saudita. Tenho muitas dúvidas se Palmeiras e Flamengo será superior tecnicamente à Rússia e a Arábia, que é a raspa do tacho. É a pior abertura de Copa da história. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, ele tecnicamente é muito ruim, né? Comparado aos anos, né? Sim. As décadas passadas. Mas o Palmeiras e Grêmio foi um jogo bom.
O Palmeiras jogou muito bem, como disse o Vanderlei, mas o Grêmio também jogou muita bola. Foi um jogo tecnicamente bom. A dinâmica de jogo foi... Então, a gente lembra um jogo que foi bom. Exatamente, esporádico, entendeu? É muito então, raro. A expectativa é muito grande de que Palmeiras e Flamengo, na quarta-feira no Allianz Parque, tomara. seja um jogaço. Eu não tenho certeza que será melhor que a Arábia Saudita. Eu tenho certeza que será um jogo ruim. Não tenho dúvida. Eu também. O Flamengo não está... Quem está achando que vai ver o Flamengo jogar bem, espere. O que você acha em casa? Qual será melhor? Palmeiras e Flamengo ou Rússia e Arábia Saudita, que os caras capricharam, né? Mas você sabe que o nível do futebol brasileiro está muito nivelado. Tanto é que nós vimos um Palmeiras com tantas contratações empatando com o Ceará, o último colocado. Então, mas é nessa linha que eu queria dizer, que vocês estão falando aí do Roger. Que, aliás, e a gente pode ampliar para outros times, sem dúvida. Né? O salário do... Times. Então, o dirigente paga um dinheirão para contratar um jogador. Paga um dinheirão. E aí, depois de 2 ou 3 tropeçadas, demite o treinador. Isso vai continuar acontecendo, a gente já sabe que vai continuar acontecendo. Mas eu acho que ajudaria muito o treinador se o dirigente ajudasse o treinador a cobrar a eficiência daquele cara que custou 30 milhões. Entendeu? Custou 30 milhões. Quer dizer, se ele pagou 30 milhões, ou 50 milhões, 20 milhões, é porque ele esperava, tinha expectativa de ter um jogador competente. Claro. Se o jogador não é competente, é por causa do treinador. Tecnicamente, ele está sendo uma fraqueza em campo. É por causa do treinador? Eu creio, Vanderlei, que é isso que tem que ser pensado. Entendeu? Na verdade, até porque o atleta ele fica muito cômodo. É lógico, ele fica sabe muito que vai cômodo. Aí a coisa não vai bem, ele quer mudar de time. É isso aí. Então, para ele é muito mais... Mas então, também, às vezes, também Paulo, às vezes, porque pagaram mais por ele, todo mundo levou dinheiro nessa cachucha, e aí o cara é cômodo, porque ele sabe que ele veio no esquema, que o Cartola levou dinheiro, ele não era o jogador que se imaginava, ele custou caro, e não valia o que valia. Tem um caso, o Leandro Damião fez gols do Santos. É verdade. O caso do Leandro Damião com o Santos. Foi uma mutreta gigantesca, todo mundo já sabia. Grande não aconteceu nada com ninguém. Mas às vezes, Flavito, é diferente quando tinha Vanderlei Luxemburgo, Leão, etc. Hoje, por exemplo, o treinador do Corinthians, o jogador tem mais nome que ele. Tem mais força. Tem mais força, tem mais moral. Na linguagem do boleiro. O Roger mesmo, Felipe Melo, o Lucas Lima, eles têm mais nome, mais moral que o treinador. Como é que o treinador vai cobrar, como o Vanderlei está dizendo, do jogador? Não cobra. Se são os treinadores antigos, o Vanderlei, o Stadini lembra que o Vanderlei era... Esse meu... Não, e até o gestor tinha um respeito com o treinador. Ele sabia hoje, cobrar o jogador. O gestor hoje, ele manda embora como se fosse... E atende parte do elenco. E atende parte do elenco. Não, mas é o que eu estou falando. Você tem que definir quem manda. Não importa se ele tem 2 meses de carreira, 2 dias... Quem manda é ele, dá poder pro cara e segurar a onda. É isso aí. Porque senão não vai dar. E vai ficar nisso. Fica esse nível que está aí. Os jogadores achando que jogam mais do que jogam, na verdade não jogam. Jogadores que são valorizados para esquema, mas tudo passa por onde? Pela gestão. Que é uma gestão incompetente e desonesta. Ou as duas coisas, ou uma coisa ou outra, às vezes Flávio, às vezes o jogador, ele se apoia em quê? No seu alto salário e no time grande que ele está jogando. No contrato. Ele se acomoda ali. Então ele joga aquele negócio, joga com o nome. Fica dando aquele migué, tô jogando com o nome, custei caro, sou o maior salário do clube, aquela coisa toda. Então ele tem essa temporada enganando, você tá entendendo? E aí o clube acha que ele agora vai. Então, mas aí os caras precisam entender o seguinte, se quiser fazer um negócio honesto. Futebol brasileiro tem o quê? Jovens promissores e jogadores veteranos. Esses são os grandes jogadores do Brasil. Jovens promissores, a gente citou alguns aqui, Paquetá, Vinícius, Rodrigo, jovens jogadores e jogadores mais velhos. O do meio ali é tudo a mesma coisa. Você não pode investir e gastar uma fortuna com o jogador, tudo ali, meia boquinha. Esse cara jogaria na segunda divisão de Portugal? Não. Então não pode ganhar muito. Entendeu? Esses caras seriam titular do Porto, são os clubes. Esse cara jogaria no Shakhtar? É uma linha de corte, eu não vou nem falar de Barcelona. Você pega no passado, o retrasado que o Palmeiras foi campeão brasileiro, que time da Europa grande veio contratar um jogador do Palmeiras? Pois é. Ninguém. Eu tava agora... nem a Arábia veio. Pois é. Pra você ver o nível como é que tá. Eu estava agora visitando a equipe do Stuttgart e falando com alguns empresários, alguns dirigentes da equipe do Stuttgart da Alemanha, e eu perguntei por que no campeonato alemão não tem tantos brasileiros como tinha anteriormente. Eles falaram, Paulo, o material que vocês têm lá, nós temos aqui perto.
Claro. E custa mais barato. Claro. Nivelou. Não, e não vai sentir saudades. E chega não vai dizer que a comida é ruim. Então é isso. Quer dizer, você está se referindo ao quê? O pessoal lá da Alemanha. Lá do leste europeu. Aí o pessoal vai buscar na África. Vai buscar na África, leste europeu, tudo ali perto. Lógico, mais Coreia, barato, mais barato e mais confiável. Né? Sabendo que o atleta vai ficar, não vai reclamar, não vai reclamar por ficar 2, 3 meses. Vamos ver então como é que foi a derrota do Santos. O Santos perdeu agora há pouco, perdeu por 2-1 e teve confusão, teve lance de dúvida. Expulsão. Teve expulsão, né? Esse é o lance do primeiro gol do jogo, um pênalti que o Leandro Damião cobrou, pênalti duvidoso no mínimo. Aí não vibra por quê? Aí o Santos empatou com esse outro pênalti duvidoso. Era o jogo do mergulho. Né? Aí o Gabigol bateu e empatou. 2 minutos depois o Inter faz o segundo gol. E aí o Inter fez o segundo gol. Argentino. Nessa cabeçada. E ganhou o jogo por 2-1. Mas nesse segundo gol, se você reparar, há uma reclamação muito grande dos jogadores do Santos. Que ele se apoia no David Braz. Que ele se apoia no David Braz. Braz. Por isso que o Lucas Veríssimo foi expulso. Isso, exatamente. O Veríssimo. Ele reclamou e foi expulso. Ele reclamou porque, na verdade, e ele tem razão, o rapaz do Inter segura o ombro dele, não deixa ele pesar. Os 2 pênaltis não foram e o gol do Inter não foram. Na verdade, os três gols irregulares. Era para ser 0-0, resumo da ópera. É uma rodada onde só teve pênalti que não houve. Começou no sábado. Agora esse pênalti aí, o Fabito, do Santos, ele deu para compensar o erro que ele fez. Sim, é uma maravilha. É um negócio... E um árbitro FIFA, hein? E é do Rio, né? O árbitro é FIFA. Ele chegou Na verdade, o árbitro foi FIFA falta é um árbitro bem relacionado. Competência 0, mas ele é bem relacionado. É tudo assim, funciona. É cargo de confiança, sabe aquele negócio? E de preferência bonitão, né? Eles gostam de saradão, bonitão, cara que corra muito. Apitar o jogo é um detalhe. Tipo o Romualdo Filho pequenininho, ágil. Isso aí não interessa, mas ele sabia apitar futebol, né? Mas não, agora é garotão, é saradão, então, sei lá, vai fazer o quê? O que você vai fazer? Não, mas é igual daquele fortão lá do Daronco também. O Daronco. Esse que deu pênalti pro São Paulo que não houve. Esse que deu pênalti pro São Paulo que não houve. O certo é que o Santos está ali, né? Ele está um pontinho só acima do Atlético Paranaense. Pontinho só. Está flertando com a zona de rebaixamento. Ô Vanderlei, e aí? Pelo que você tem de informação, o Jair corre risco? Corre, lógico. A cada jogo, corre. Ele está numa situação absolutamente desconfortável lá, né? A gente não sabe exatamente, estamos conversando aqui, não sabemos o que aconteceu. Mas a pressão é muito forte. Já tem aí nas redes sociais, hashtag Fora Jair, enfim. É muito complicada a situação dele lá. Então tem que aguardar um pouquinho para saber. Mais complicado ainda é quando o treinador não tem o jogador que ele precisa para fazer um belo campeonato e para chegar em cima na tabela. Isso que é o mais complicado, não o complicado pegar e mandar o treinador embora. Isso é completamente errado. Acabamos de falar que sobra do treinador. Sobra, mas é completamente errado. Olha, eu falo o mesmo discurso. Olha o balizamento do Cartola. Rede social e torcida uniformizada. Mas o próprio Cittadini aí não dá, né? O próprio Cittadini aqui mencionou, ele que foi dirigente, falou, a pressão que vai para o dirigente, ele pega e sobra para o treinador. Então, rede social e torcida uniformizada. Torcida uniformizada, se o cara não está contente com a ação deles, compra que eles se vendem, não tem problema nenhum. E rede social, tem um monte de perfil falso, tem um monte de Zé Mané, tem jogo de interesse, vai atrás disso. Aí não dá, né? Aí fica complicado. Agora, se o cara tiver lógica, ele tem uma lógica. Eu quero um projeto assim, de mês em mês a gente cobra, de semestre em semestre. Tá andando, não tá? Aí tudo bem. Agora, rede social e torcida uniformizada não dá, né? Mas a diretoria do Santos está pedindo... quer dizer, eles estão querendo mandar o Jair Ventura embora mesmo. Isso aí. Até porque sai um monte de jogador bom e as peças de reposição não vieram. E tem muita garotada boa, sim. Mas não tem as referências experientes para poder ou seja, dar uma sustentação. Precisa dar tempo para fazer alguma coisa. É um pecado porque é um bom técnico. É um bom técnico. Eu não vou falar isso de todos os outros. Mas esse é um bom técnico. Então, e aí? É um técnico que tem perspectivas futuras boas dele. Mas aí, Roque, se fica nessa roda, você acaba queimando o cara. Sim. E o cara se perde. Eu vou dizer um caso, citar um caso. Adilson Batista. Começou muito bem. Ele cometeu um erro de gestão, conversei com ele no outro dia. Quando quiseram levar para a Ponte, a torcida da Ponte não quis o cara e não levaram. Que é um absurdo. Poxa,
o que aconteceu com o Adilson? Ele fez bons trabalhos e alguns maus trabalhos. E houve um momento que ele se precipitou, foi para o Corinthians, foi para o São Paulo, foi para o Santos, e aí ele começou a ser demitido em sequência. E aí ele entrou em desgraça, ele passou a ser um não entendedor de futebol. Um cara jovem, competente. Foi a mesma coisa do Dorival Júnior no Rio. Sim. Em menos de 6 meses, ele treinou os 4 grandes do Rio. Isso aí é erro de gestão do cara. Se queimou. De gestão de carreira. Ele também tem que se poupar. O Roger segurou um ano, lembra? Teve proposta do Atlético, não, do Flamengo, né? Flamengo, ele não quis ir. Não foi. O cara tem que se preservar, não tem jeito. O próprio Tite, né? O próprio Tite ficou um ano parado. Dependendo do que acontecer, você vai ver a situação que enfrentará o Fernando Diniz. Dependendo do que acontecer com o Atlético. Se o Petralha não segurar o Diniz, ele vai ficar um tempão aí é diferente, viu, Vanderlei? O Fernando Diniz é muito elogio. Ele está vivendo a crise de intoxicação de elogio. Eu não estou falando mal dele, mas é muito elogio. O campeonato começou, disse assim, olha, vejam o time do Atlético, olha que coisa, redescobriu o futebol, faz favor, vamos com calma, a pessoa merece o elogio. Por exemplo, o técnico do Corinthians, pegou ano passado o Corinthians, o Fábio, pegou o Corinthians muito mal, sem jogador, com dificuldades para contratar. Se bem que, contrariamente ao que o pessoal fala, uma folha de pagamento altíssima, inclusive quase equiparada do Palmeiras e até maior do que a do São Paulo. Sim, mas ele pegou uma bomba. Ele mostrou que ele era competente. É muito bom que elogie ele. Ele precisa ser elogiado. Como o Tite, a carreira que ele fez no Corinthians, ele precisa ser elogiado. Agora, saiu a bola, 15 minutos, eu ligo a televisão, os caras, olha, está redescobrindo um novo futebol, veja só, ele bate para cá, olha, ninguém sai não tocando a bola. Então, eu acho que o Fernando Diniz, não estou falando mal, deixe lá, o Petralha que mantenha ele lá, não é isso. Espero que mantenha. Não estou querendo que demita, não. Mas ele vive uma intoxicação de elogio da mídia. E isso não é ao contrário, Roque? Ele não pode perder? Não, eu não vejo ninguém falar do Paraná, do Ceará, do Santos. O cara fala do Fernando Diniz porque ele faz alguma coisa diferente. Não é ao contrário? Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. Ele precisa ser elogiado pelo seu trabalho realizado. Não só porque as pessoas, hipoteticamente, acreditam que ali está a raiz de todas as virtudes do futebol. Concordo, mas proponho de novo. Ele também não é cobrado porque ele faz algo diferente, ele tenta fazer algo novo, algo diferente. Sem dúvida nenhuma. E como as pessoas não entendem, inclusive mídia e tal, não entendem nada, em vez dos caras, não é o teu caso, para você é um homem que conhece futebol e eu respeito muito. Mas eu estou dizendo, a maioria não entende nada. Em vez de estudar, de ver o que está sendo feito, não, critica porque não conhece, é mais fácil. O time dele joga de uma maneira diferente. Não está tendo sucesso, é verdade. Nem daria tempo. Não dá tempo. Mas se é projeto a curto prazo, o esquema dele não vai funcionar. Ô Flávio, eu tive uma situação muito parecida, que vocês todos conhecem. Quando nós trouxemos o Parreira, em 2002, o Parreira era odiado em São Paulo. A mídia aqui inventava, porque chutava, não o conhecia e preferia esculhambar. Era negócio de que ele era retranqueiro, aquelas coisas. Isso. Que ele era um fracasso, que ele não dirigia bem, que ele não sabia treinar, não tinha sido bom, tudo. Muito bem. Ele começou com o time começou a jogar com toque de bola, viu? Esse negócio do Fernando Diniz não começou ontem, não. O time do Parreira toca a bola, está aqui, você conhece muito bem, não pode perder a bola em hipótese nenhuma. Aí mudou, as pessoas mudaram, mas por que aquela modo de treinar, de jogar, mostrou-se que era um outro caminho, mas caminho você bom. Deu a ele tempo para isso. Lógico. Se você ouvisse torcida uniformizada, mídia, não sei o quê, você não nem trazia o cara. Um dia quiseram demitir porque nós perdemos de 4-2 do Grêmio. Eu falei, demitir. É isso que eu estou falando. Mas se deixar trabalhar, o Atlético Paranaense, que é um time apenas médio, vai jogar mais do que pode. Mas tem que deixar trabalhar. A própria Michele falou, não tem o plantel para isso, jogadores de qualidade. Agora, o Pepe Guardiola trouxe um novo sistema tático no futebol alemão.
Tanto é que levou o futebol alemão a ganhar a Copa do Mundo em 2014. Porque a equipe da seleção alemã jogou no mesmo sistema que o Pepe no Bayern de Munique. Porque a maioria dos jogadores estavam no Bayern de Munique. Então, ele quer implantar algo, né? Então, ele quer implantar algo que no Brasil hoje é muita crítica. Mas sabe o que acontece, Paulo? Você coloca o Fernando Diniz no Bayern de Munique. Ele vai dar certo. Porque a gente vai bater naquelas mesmas teclas, né, Vanderlei? Qualidade. Qualidade. O time do Atlético Paranaense não tem qualidade. Espera um pouquinho, Miller, espera um pouquinho. O Ceará não joga assim. E não ganhou um jogo até agora. Paraná não joga assim, não ganhou um jogo. O time do Santos joga horrorosamente e não ganhou um jogo. Então, mas não ganhou. Esses times daí, um monte de time ruim. Tem um monte de time ruim. 85% de times são ruins. Por que não se pode fazer algo diferente? Se não jogando nada, o Santos só se defende. O Ceará nem se defende nem ataca. O Paraná não existe. Então por que você não pode fazer algo diferente se do jeito que tá uma porcaria? Eu sou a favor eu elogio por isso, porque ele faz algo diferente. E jogador ruim tem em todos os times. Ele não vai ter essa qualidade em lugar nenhum. Por que não fazer? Só pode com jogador ruim, só pode jogar Vitor, eu não sou contra o método de trabalho, muito longe disso. Ele é um ex-jogador, como eu, como o Paulo Sérgio. Entendeu? Não é isso que a minha única restrição em relação a esse método do Fernando Diniz é o seguinte. Veja o gol que ele tomou do São Paulo ontem, o gol do Nenê. Tudo bem. Foi uma saída de bola dentro da sua área de defesa. Ele fazer posse de bola no campo do adversário é uma outra coisa. Eu acho que agora, fazer ali, fazer ali sem qualidade... Mas em compensação, o time dele está sem confiança agora. O time dele está sem confiança agora. Mas foi o mesmo time que está perdendo 2-0 do São Paulo aqui, foi para cima dele porque está acostumado a atacar. Sim. Então tem o lado bom e o lado ruim. E do jeito que o futebol brasileiro está, ele está uma porcaria. Se não fizer nada, que seja 5-4 que no jogo com o Tubarão. Se não fizer nada, nós vamos ficar nisso. E não dá para ficar nisso. Isso aqui é fracasso. Se a gente não trocar, não tentar pelo menos algo, não vai andar. O Bahia, que é um time ruim, candidato a rebaixamento, ontem, foi 3-3 contra o Botafogo. Foram pra frente. Mas tem que ir. 3 gols. Não é melhor assim? Não é melhor assim? Mas foi pra frente de forma... Flávio, deixa eu colocar a minha posição aqui para que não pare dúvida. Eu não estou dizendo... Muito bem. Muito bem. Eu não estou aqui dizendo que deva-se demitir o Fernando Diniz. Claro. Eu estou dizendo que o exagero de elogios ao Fernando Diniz parecia que era a única coisa que apareceu no mundo e não é. Mas é o único no campeonato que teve coragem de fazer uma coisa diferente. Mas pera, o ano passado o time do Corinthians tocava muita bola. Mas nós temos 20 times, não temos 18 times, 19 times ruins, ou 17. Vem alguém e propõe algo diferente, porque tá uma porcaria. Se o futebol brasileiro tivesse um sucesso, por que esse cara está inventando? Não, estamos tentando dar uma solução para um caos. Poxa, Chico, vamos pro Corinthians, eu já te devolvo? Infelizmente, o time dele, Flávio, infelizmente é fraco. Sim, mas espera que esse time dele, fraco como quase todos os outros, vai subir, mas tem que esperar. Aí vai ficar claro o seguinte, você pode perder jogando feio ou jogando bonito. Agora, você pode perder jogando feio, não pode perder jogando bonito? Isso que eu não entendo. A questão é só a paciência dos dirigentes enquanto a isso. Por que nós temos... Que não existe a paciência de Por que o cara tem que perder jogando feio? Ele fazer o trabalho. Se perde jogando feio, pode. Jogando bonito, não. Não, só não pode ir pra Série B. Não, eu sei. Pode, 4 vão. Jogando feio. Olha, nós vamos pro Corinthians, deixa eu falar uma coisinha só rapidinho. Sair tocando. Rapidinho só. Uma coisa que eu não gosto do esquema do Diniz é que ele defende a teoria do caos. Ele sai jogando sem critério. É a teoria do caos. Porque o Flávio mesmo, outro dia, nós fizemos aí o Gazeta Esportiva junto, e ele falou uma coisa que eu concordo plenamente. O time tem que ter organização, dentro e fora de campo. Você jogou na Alemanha 10 anos? 7 anos. O Mena jogou 8 anos na Itália, 4 anos na Itália. Quer dizer, o Cittadini conhece bem o futebol, todos aqui nós conhecemos. Não exagera, o que difere o futebol europeu do futebol brasileiro? A organização. O futebol brasileiro é muito mais improvisação do que organização. Agora, o esquema do Fernando Diniz não é nem uma coisa nem outra. Não, ele não é caótico, ele tem todo o esquema, tudo certinho, tudo bonitinho. Mostra, agora, tem jogador ruim demais que vai ter... Aí outra, sabe qual é o pior problema? Mais do que ruim? Mas burro. É uma coisa que está dando... Mais do que ruim, tá difícil de pegar. Você tem que preparar o jogador para ter inteligência tática. Jogador burro. Então você tem que preparar o cara, não estou falando ser humano, estou falando jogador, para jogar futebol.
Tem cara, que não, o Amaralzinho, tem uma limitação intelectual, porque não estudou, taticamente jogava a bola pra caramba, era inteligente taticamente, para que as pessoas entendam. Então, o jogador burro não entende a tática, não recebe isso desde a base. Então, ele, inclusive, isso ele está tendo que fazer. Vamos só mostrar o Corinthians, a gente já Mas o carrossel caipira. Aos poucos, o público foi chegando. Quase 28 mil torcedores na Arena de Itaquera na noite fria de sábado. Batendo palma quando o garoto Pedrinho, xodó da torcida, é anunciado pela locutora. E aparentemente reagindo bem ao ouvir o nome do treinador contestado pelos últimos resultados. O problema é que o ambiente seria bem diferente após o término da partida. Mas vamos ao jogo. O Corinthians de Osmar Loz começou sendo pressionado pelo Vitória de Wagner Mancini, enquanto o Timão tentava entrar na partida. Apostando na individualidade de Pedrinho, a equipe baiana voltava a assustar. Pedrinho insistia. O garoto apareceu de novo, desta vez cruzando na medida para Sid Clay, que cabeceou na trave e perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Roger ainda tentou de um lado, Ramon do outro. Mas quem levou o perigo foi o zagueiro Canu, espanando contra o próprio patrimônio. No segundo tempo, Pedrinho achou Roger na área, mas o centroavante foi travado na hora do chute. Matheus Vital, também na área, conseguiu o toque, mas viu Aderlan evitar o gol. O Vitória também voltou a levar perigo e o Timão então partiu para o abafa final. Marquinhos Gabriel bateu cruzado aos 31 minutos e nada. Pedrinho tentou mais uma e nada. E até o zagueirão Henrique soltou a bomba e passou perto após o desvio na defesa, mas nada de gol. Osmar Loz colocou o Sheik na vaga de Gabriel e o estreante Matheus Matias, de 19 anos, na de Roger. O Corinthians seguiu em cima, mas o 0-0 permaneceu no placar. Eu acho que nós fizemos o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia render. Tecnicamente cometemos muitos erros de passe, o que dificultou, acabou ficando um jogo muito intranquilo. Na segunda etapa fizemos uma correção de posicionamento e conseguimos controlar o Vitória, mesmo sofrendo alguns contra-ataques. Tivemos um número bem expressivo de finalizações, um número de escanteios, ou seja, conseguimos produzir as oportunidades para abrir o placar. E infelizmente não conseguimos fazer o gol. A pressão continua em cima de Osmar Loz, que em 6 partidas no comando do Corinthians tem apenas uma vitória conquistada. Já são 3 derrotas e 2 empates. Mas ele garante que segue focado exclusivamente no trabalho. Em relação às críticas, eu particularmente não leio o que é dito na internet, assim, não evito escutar reportagem esportiva, programa esportivo, então muito é de alguns amigos que falam, mas eu particularmente estou muito focado no trabalho, muito focado em melhorar o rendimento do Corinthians, muito focado em conseguir tornar essa equipe vencedora novamente. E a gente vai com certeza dar a resposta no segundo semestre. Ao final aí dessa parada, nós vamos colocar o Corinthians onde ele deve estar. Quando o Osmar Loz estava dando entrevista, estava uma cheadeira aqui, estávamos Paulo Sérgio, Miller. O que vocês estavam reclamando? O que foi, Paulo? Reclamando ou comentando, né? Não, ele estava falando que ele não vê as redes sociais, não vê o que está escrito. Eu falei, peraí, que mundo que ele está vivendo, né? Vai ver que ele não tem celular. Eu escutei aqui que ele curte as redes sociais aqui, né? Lógico que curte. Então eu creio que o treinador precisa estar atualizado em tudo, ele vai sofrer pressão. Ser técnico do Corinthians é saber lidar com essa pressão. Então não adianta falar, não vejo as redes sociais. Vê sim. E tem que conviver com isso. Lê jornal, escuta programa de televisão. Tem que conviver com isso. Vai dizer que não vê? Ele tem que ouvir os elogios e também as críticas. Lógico. Agora, o comentarista tem opinião. E acho que o Chico concorda comigo. Ele não é, pra mim, não é treinador por Corinthians ainda. Não mas eu tô falando isso treinador do Corinthians. Há muito tempo. Infelizmente, ele não é o carinho. Gente, 6 meses, 6 jogos. Não é questão de impaciência. Eu estou dizendo uma opinião particular minha. Claro. Eu acho que ele se apega muito a números.
Estou falando para você. Há números que chutou, que defendeu, que rebateu, posse de bola, aquela Parece o Rogério mas Ceni não transformou carreira. isso em finalização. O Corinthians finalizou ali 1, 2 de cabeça. Quer dizer, Miller, em 90 minutos, um time grande finalizar 2 vezes no gol é muito pouco. Citadini, o que você pensa disso? O que eu ia dizer é o seguinte, realmente esses técnicos mais novos têm uma certa dificuldade em falar. Como dá muita entrevista, exige muita entrevista, eles têm uma dificuldade e todos ficam com um discurso muito parecido com o número. Mas no caso específico do Osmar, eu vi o jogo ontem. O Corinthians jogou sem 9 jogadores. Além de ter dificuldade no elenco, não tinham 9. Quer dizer, sem 9 jogadores, você está colocando quase que um time alternativo, para não ofender ninguém. Então, é óbvio que com você mudando 9 jogadores, ou 10, dependendo como quiser, mas fica difícil para qualquer treinador. Fica difícil. Ele tem dois problemas básicos que pressiona ele. Primeiro, o treinador anterior. O treinador anterior saiu com muito sucesso. Saiu por cima. O sucesso do Carille é o grande adversário dele. Quando o Tite saiu foi o mesmo problema, né? Mas o mais grave do sucesso do Carille é que o Carille ninguém esperava. Quer dizer, ninguém esperava, não. Obviamente... Você tem razão, é verdade, era um cara desconhecido. Era um grande desconhecido. Não, mas, Roque, o que ajudou também o Carille foi que não tinha uma equipe formada. Também, então, também. Tava ali todo mundo falando, com esse jogador o Corinthians vai chegar. Mas então agora o Carille sai com números e entra um técnico e esses números já não começam a aparecer. Mas e aí é a pressão vejam que vai. Só, o Carille também tinha grandes dificuldades. Tanto o ano passado inteiro como esse começo de ano, embora ele tenha saído muito bem, conquistou tudo, inclusive esse ano, que foi uma beleza esse ano, né? Mas a verdade é que isso funciona como pressão em cima do novo técnico. Seja ele quem for, o Osmar, Pedro, Paulo, qualquer um que fosse. Você gosta dele como treinador? Não, pera. A minha opinião é que menos importa aí. Ocorre o seguinte, ele tem um outro fator que o pressiona. Durante muito tempo, as pessoas do Corinthians, inclusive da direção, diziam o melhor da nossa comissão técnica é o Osmar, não é o Carille. Ele é a cabeça que monta tudo. Essa coisa... várias vezes, como ele disse que não lê mídia social, ele provavelmente não viu, mas isso era uma voz quase corrente. Quer dizer, o bom era a comissão técnica, o Osmar. Eles eram mais preparados, sei lá, melhor. E agora, isso hoje vira contra ele. Vira como pressão em cima dele. Mas eu acho que o clube tem que manter. Porque por 2 motivos básicos. Primeiro, nós não temos dinheiro para ficar fazendo loucura. Ponto. Não, mas hoje no mercado... Nós não temos dinheiro para fazer loucura. Hoje no mercado não dá para fazer loucura. Segundo detalhe, não adianta vir o técnico aí, porque o Corinthians não vai contratar grandes jogadores. Não vai contratar. Então é o seguinte, nós precisamos... acreditar numa jornada Carille 2. Como do ano passado. Carille 2 não. Demais. Não estou falando dele. Eu estou dizendo, nós temos que acreditar numa jornada Carille 2. Com pouco recurso, com muita trabalho. Todas as referências que dão é que ele é um rapaz que trabalha muito, que é muito dedicado. Então são referências boas. Então nós temos que acreditar numa segunda fase do Carille. É óbvio, é difícil? Mas é o que o time tem que fazer. Dá licença, meu caro Citadini. Fala. 2 coisas. Em primeiro lugar, o Corinthians contratou mal e dispensou mal. Dispensou, por exemplo, Giovanni Augusto. 3-2. Chico, ele não jogava nada. Um pouquinho. Calma. Calma. Ficou 2 anos lá. 3-2 pro Vasco ontem, 2 gols de Picaju,
2 lançamentos de Giovanni Augusto. Bom. Contratou mal, vendeu mal. Contratou mal e vendeu mal Felipe Bastos. Hoje, o grande cérebro do esporte, que está em 3º ou 4º lugar... Fez um golaço quarta-feira. Fez um golaço quarta-feira. Quer ver? Onde está o esporte? Vou dizer para você. Quinto, né? É quinto, sexto. É quinto. O esporte está em 7º lugar. Está em 7º, mas está com 18 pontos junto com o Palmeiras. Então, 2 jogadores que não deveriam ter saído do Corinthians. E seguraram um que não vale metade dos 2, que é exatamente o Marquinhos Gabriel. Que eu não sei para que veio esse cara até agora. O que Veja, o Marquinhos Gabriel... Você falou até agora, está mas o Marquinhos Gabriel... Deixa eu completar o raciocínio. É a ala corintiana, eu não vou me meter nisso. Eu gostava dele. Você gostava dele e eu também gostava, mas o cara é ruim. O cara é ruim. O cara é ruim. O Fábio Carilli acreditava que era. Verdade. Então, o que eu vou falar contra? Ele podia acreditar no que ele quisesse, mas o cara é ruim. E outra coisa, até agora não deu certo. Ele já ganhou 3 títulos pelo Corinthians. Sem jogar. No banco. 3 títulos do banco eu também gostaria de ganhar. É uma maravilha. Vamos torcer para ganhar um 4º no banco. Agora, tem uma diferença fundamental entre o Carilli, que saiu, e o nosso amigo Osmar Loss. O Carilli põe a mão na massa. Sabe o que é pôr a mão na massa? É chegar para o jogador, o Paulo Sérgio comigo, e falar assim, vem aqui, vocês estão jogando errado. O meu esquema não é assim. Vocês têm capacidade de jogar do jeito que eu quero. Vocês querem jogar do jeito que eu quero ou não querem? Ou vocês preferem jogar do jeito que vocês querem? Não, professor, vamos jogar do jeito que você quer. Bom, tudo bem, então, Paulo, você está na direita, você vai para a esquerda. Miri, você está na esquerda, você vai para a direita. Chico, fazemos lá no meio do... Um momentinho só. Você está muito nervoso, Chico. Calma. Aí, vocês invertem. Bom, não ganhou, então não, dá licença. E o Carilli tinha uma coisa fundamental para um treinador que começou do zero, como ele começou. Ele tinha vitória. Não é isso. Ele tinha humildade. Ele chegava... É humilde mesmo. Ele chegava nas entrevistas coletivas, o cara chegava, Carilli, você ganhou do Palmeiras. O que aconteceu? Olha, ganhamos porque o time se esforçou, ganhamos porque ele deu um nó. Por causa disso, por causa daquilo, fizemos isso, aqui vale o conjunto da vitória, na derrota. E outra, não, um momentinho só. Ala corintiana, eu só queria fechar. Entrei devagarzinho. Ele nunca começou a vomitar número na cara da imprensa, que nem faz esse ventrílogo. Ele parece um bonequinho de ventrílogo. Ele parece que tem gente mexendo nele e ele falando. Duas coisinhas. Primeiro. Ele dava e falava. O Carilli, nesse mesmo lugar onde está o Paulo Sérgio, disse que não lê o que a imprensa escreve. O Carilli ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre. O Carilli era para ele e falaram, aonde o Corinthians vai chegar? Mas o Carilli assistiu, mas é redonda. Eu não sei, a gente pode chegar. O Carilli disse, eu não assisto, eu não ouço imprensa nada. O cara era humilde. Primeiro. Então, esse rapaz aí não é humilde. Carilli não assistiu imprensa, não via nada. Segundo, nesse mesmo lugar onde está o Paulo Sérgio, o Carilli disse, quem dá os meus treinos é Osmar Loss, Fabinho e Cuquinha. Obedeci o ordem. Ou não. Ué, mas ele é o treinador. Mas ele falou ou não falou? Então, no Claro. mínimo, o Carilli estava equivocado quando dava para um incompetente, entre aspas. Não estou dizendo que ele é incompetente. Eu não estou dizendo que ele é incompetente. Tem alguma coisa estranha aí. O Carilli também não acompanhava a imprensa e terceirizava o trabalho com uma parte dele para o Loss. Se você pegar as entrevistas... Eu acho que o problema só é resultado, mais nada. Não, aqui é resultadismo. Mas se você pegar as entrevistas... Não é resultadismo. De todos o time que está jogando mal. Não marca mais, não ataca mais. Não chuta mais, não está organizado. Fazia isso antes. Eu não sou sério. Fazia isso antes. O Carilli fazia. Fazia nada. Fazia assim. Foi terrível. Fazia assim, senhor. Ganhou do Palmeiras em 7 jogos, ganhou 6. Do Palmeiras. Agora, vai pegar o Palmeiras. Do jeito que saiu o Corinthians. Você vai ver que é bom pra Flávio. Dá Palmeiras de 5-0 todos os jogos. Se você pegar todos... É lógico. Chico, calma-te. Se você pegar... Eu vou tomar água, isso aí. Se você pegar todos esses técnicos dessa geração aí nova, o Roger, o do Santos, o Jair, o do Flamengo, o do Atlético, o do Corinthians, e ouvir a entrevista, é um mesmo roteiro. Eu acho que está errado, eles estão errados. Eu acho que as coisas deviam ser muito mais espontâneas. Mas aquele técnico do Flamengo, olha,
eu tenho certeza que ele não vai dar certo, mas não é esse o problema. O que ele se acha... O Barbieri. Para ficar recitando número é uma coisa terrível. Então, esta virou um problema generalizado. Então, o Osmar, ele realmente não é dos melhores comunicólogos para falar. Até para... Então não fala, manda o chefe da entrevista. Eu sei, mas insiste. Agora é obrigado a falar antes do jogo, no intervalo do jogo, depois do jogo. Então, está no contrato. O que acontece? Eles falam um discurso mecânico. Está errado. Mas não vamos culpar não é por isso. As perguntas também não são as mesmas? As perguntas são péssimas. Então, aí vira igual o Palaia, que fazia auto-entrevista. Deixa esse é o problema. Flávio, só uma colocação. A questão, quando sai o Tite, entra o Carille, o Fábio, e numa aposta, certo? De um grande treinador, já de expressão numa equipe grande. Então nós temos que falar que saindo o Fábio, entrando o Osmar, que é uma outra aposta, numa equipe como o Corinthians, é arriscar muito. Mas o que nós arriscar muito, mas não pode, uma equipe grande. Conhece o Corinthians melhor que o Osmar Loss do mercado? Tem alguém que conhece o Corinthians? Está no mercado? Hoje, é melhor? Hoje você lidar com um atleta é muito difícil. Flávio, lidar com esses jogadores hoje tem que ser um treinador experiente e um jogador que toma esses jogadores na mão. Por exemplo, porque Paulinho, muitas vezes, se você vai pegar o Osmar, o pessoal já está naquela o Carille também. Dia a dia, o Carille também era assim. O Carille também era assim. O Carille tinha uma outra postura. Paulinho, e era diferente no momento do Corinthians. Todos os técnicos dessa geração têm esse discurso que deve ser assessor de imprensa. Que passa para eles. É possível. Você tem que falar assim, 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 assado. Parece candidato em debate. Aquelas coisas que... Está errado. Agora, ele é um sujeito estudioso, dedicado, conhece o Corinthians... vai dar aula em Coimbra. Dedicado tem que ser. Não, mas dá entrevista. Primeiro, dá entrevista não ganha jogo nem perde jogo. Falar que os caras não são humildes... O Luxemburgo é meu amigo, adoro ele, mas ele era humilde. O Luxemburgo era humilde. Quando estava no Bragantino... O Muricy, que é nosso irmão, quando dava entrevista, ele era humilde. Ele só faltava xingar a mãe dos caras. Mas o Brasil, gente, vamos parar de saudosismo, para com isso, pô. Foi para a segunda e foi para a primeira, ele era humilde, sim, senhor. Quem? O Luxemburgo. Ele pegou o Bragantino na terceira divisão. O Luxemburgo era nosso amigo, mas é uma palavra que não conta para ele, é humilde, né? Peraí, pô. E aí ele era sacaneado porque ele falava de projeto que era um negócio avançado, que ninguém fazia e hoje todo mundo faz, né? Mas humilde não, pô. Humilde não. O Muricy, pô, que pergunta é essa, seu babaca? Mas já eram treinadores. Calma, gente. Mas já eram treinadores consagrados. Uma outra geração também, de outros atletas. Mas é que você falou. Eu quero dizer que entrevista não muda nada. Não é isso que ganha. Perde jogo. É resultadismo. Se o Corinthians ganhar o jogo, ele fica maravilhoso. O Carille não servia pro Corinthians. Ele ficou 4, 5 jogos, saiu e depois viram que não tinha ninguém no mercado que conhecia o Corinthians como o Carille. Como não tem ninguém no mercado hoje que conhece o Corinthians igual o Lopes. Não tem. Principalmente um detalhe importante, que é um time ruim. Esse é jogadores ruins. Então é melhor que tenha alguém que pelo menos conheça o que se joga lá. Sabe o sistema, sabe como é que é. É jogador ruim. O Carille, meu amigo, só para lembrar você, ele veio do Barueri pro Corinthians, trazido pelo Mano Menezes, pelo Sidney, Lobinho. Lobinho trouxe. O Lobinho que jogou com você lá no São Paulo. Ele trouxe, por quê? Porque o Carille treinava uma defesa como ninguém. Isso. Então o que aconteceu? Ele pôs a mão na massa, ele jogou na defesa. Então ele criou um sistema defensivo. Porque é diferente ele criou um sistema treinador defensivo. Treinador e jogador do treinador científico. Pro Mano Menezes, ele criou, depois, com a saída do Mano Menezes, ele criou para o Tite um sistema defensivo que o Paulo André chegou aqui, nesse mesa redonda mesmo que nós estamos, e falou assim, o Corinthians marca da meia-lua pra frente. Isso é do Tijuana. O Tite não foi do Tite. A seleção brasileira joga com a marcação do Tijuana, que enfrentou o Corinthians na Copa Libertadores, e ele falou, não tem nada a ver com Tijuana. Quem colocou isso em prática no Corinthians foi o Carille. Tudo bem. O Carille sabia muito bem. Está muito nervoso. Acalme a mente, você que é quase um... Vanderlei o Corinthians não ganhou hoje.
Fale, você acha que eu vou deixar de ter o prazer de ouvir vocês? Muito obrigado. Pô, isso é uma coisa que a gente curte. Mas eu queria só dizer o seguinte, aprovem ou não aprovem o trabalho do professor Loss, a diretoria do Corinthians disse que ele será o técnico até o final de 2019. E está errado. Então, se é tempo que ele precisa, ele terá. Ótimo. Pronto. Eu sei, concordo, pode ter discordância, não vai segurar, não é o técnico do Corinthians, é inferior ao Carille. As opiniões são as mais variadas. Mas quem assina o cheque, quem manda no Corinthians, diz que ele será o técnico até a 2019. André Sanches é que faz isso, assina cheque e manda no Corinthians. E na tua opinião, Vanderlei, ele vai ficar até o final? Eu acho que ele não ficará. Mas, de qualquer maneira, é aquele negócio, a opinião é minha. Sim. Agora, se o presidente entendeu que tem que ficar com qualquer resultado até 2019, vai ficar. Agora, eu não sei se a gente tem que levar em consideração isso que foi colocado aqui. Faltam jogadores, quer dizer, tem 8 ou 9 jogadores fora, talvez o time fosse um pouco melhor se tivesse. Né? Eu não sei se os jogadores acham que ele é competente. Eu não sei disso. Eu não sei. Eu sei que o Carille chegou lá e aparentemente o pessoal abraçou o Carille. É isso aí que eu estava falando. Com certeza. Abraçou o Carille. Não sei se estão abraçando o Loss. O Carille goela abaixo do pessoal. Essa que é a verdade. Se tivesse abraçado, tinha vencido o jogo. Corinthians que perderam. Perdeu até maio mais do que perdeu o ano inteiro passado. O técnico era o Carille. O Rosmar pegou aí nos últimos 3 jogos. Já estava difícil. O Carille já estava difícil. Imagina com esse rapaz aí. Estava complicado com o Carille também. Flávio, tudo bem. Mas vamos fazer o balanço do Carille, senão vai parecer que ele saiu porque ele perdeu. Nós tivemos uma vitória estrondosa em cima do Palmeiras. Esse negócio. Saiu por dinheiro. Não. Peraí. Foi um negócio que vai ficar na história. Ganhamos o primeiro título na casa deles. Isso aí não tem preço para pagar. Tudo bem. Muito bem. O time está classificado na Libertadores. O time está classificado na Copa do Brasil. Pô, mas o time não tinha nem centroavante, ele inventou de jogar sem centroavante, que aliás fez muito bem. Ele é muito bom. Fez muito bem. Não, ele inventou não. É o que ele tinha lá e tinha que jogar aquilo. Aliás, não é que ele inventou. Ele se virou. Se virou com o que tinha. A necessidade continua e continue jogando o Osmar que pensa em jogar daquele jeito. Não, gente, mas não adianta, o cara ele também não servia. Mas lembrando Ele saiu quando ele ficou a primeira vez, com um tempo assim, igual do nosso. Não, mas e aí virou, veio o Oswaldo Oliveira, veio o Cristóvão, não sei o quê. Quem melhor conhece o Corinthians, que está no mercado, sabe o que eu penso também? Eu digo para você que eu sei que é o seguinte, desculpa, Miller, é informação. Flávio Adalto me deu off, mas agora que ele já não é mais diretor, então estou dizendo agora o que aconteceu. Esse é o Vampeta, pô. Ele chegou e falou assim para mim, e dá ainda fonte. Não, eu falo isso. Conta tudo. Meu amigo Flávio Adalto, que foi diretor, depois ele hoje vai falar saiu para entrar... você, Chico. Para entrar, não, ele fala assim. Para entrar o Duílio, de quem eu gosto muito também. Meu amigo, conheço o pai, conheço todo mundo, conheci o avô, o Orlando Monteiro Alves, Adilson Monteiro Alves. É o seguinte, estou dizendo que um é melhor, outro é pior. Ele falou para mim, Chico, é o seguinte, nós não temos quem pôr no lugar. E precisamos ter uma solução rápida, objetiva e econômica. Então nós vamos dar uma chance para o Carille no Campeonato Paulista. Isso aí. Ele falou isso para mim, em off. Então ele falou assim, vou demitir, a tendência é que caia o Oswaldo Oliveira e assuma o Carille. Olha. Eu dei aí, falei para Michele. Falou. Deixa a manchete para mim que o Oswaldo Oliveira vai ser demitido segunda-feira. Isso mesmo. Era depois de uma reunião foi demitido essa mesma situação salvou o futebol brasileiro. Verdade. Por quê? Por falta de dinheiro, e não por filosofia, por falta de dinheiro, o Andrés manteve, ele disse isso aqui no mesmo negócio. Por falta, eu falei, Andrés, que sacada boa, não tinha dinheiro, não dá para demitir. Ele manteve o Tite no cargo, que se fosse demitido, provavelmente teria caído em desgraça, estava lá no Rio Grande do Sul, e a seleção brasileira aqui também, né? Provavelmente no Rio Grande do Sul. Porque o Brasil, que não tem estrutura, não tem porcaria nenhuma, tem aquele bando de vagabundos lá na CBF, não serve para nada, não tem nenhuma filosofia nenhuma, dependeu do Tite para se classificar e vai para a Copa, podendo ganhar a Copa por causa do Tite. Isso, exatamente. Então, de repente, esses enganos podem acontecer. É isso, meu, nós vamos ser campeão com o Tite. Vamos ver como é que está o São Paulo, né? São Paulo finalmente reagiu no campeonato e está fazendo um campeonato melhor do que eu esperava. Vamos ver. O São Paulo quebrou um tabu histórico de nunca ter vencido o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Aos 15 do segundo tempo, Camacho empurrou Everton dentro da área. Pênalti. Nenê bateu firme. Santos chegou a tocar na bola, mas ela entrou. E ficou nisso. Atlético Paranaense 0, São Paulo 1. Eu estou feliz porque São Paulo ganhou fora de casa. Eu não presto muita atenção às estatísticas ou às histórias, mas é verdade que muitos craques com a camisa de São Paulo aqui não conseguiram ganhar. Então hoje eu quero ressaltar a todos os jogadores que hoje estiveram no campo, porque logramos uma grande vitória, merecida, hicimos um bom jogo e o mais importante é que estamos mais perto de nossos objetivos, que é estar na decisão do Campeonato Brasileiro lá por el mês de novembro. Então, São Paulo acima do que se esperava em termos de resultado. Mas ontem era jogo para 0-0 também, né, Mira? Olha, Flavito, o Tricolor ontem, no primeiro tempo principalmente, jogou bem. A dinâmica de jogo foi legal. O Nenê é o principal jogador do time. Diante de todas as dificuldades que a gente já sabe que o São Paulo... Eu nunca gostei da defesa do São Paulo, mas o time o Aguirre tem dado uma sustentação legal na defesa e deixa o Nenê livre para poder, até porque o Nenê não marca. Mas ele com a bola no pé, ele é muito dinâmico. Tanto é que o Diego Souza quase fez um golaço ontem de cabeça, a defesaça do goleiro, uma bola metida do Nenê. Então acho que tá sendo o melhor jogador. Exatamente. O São Paulo ontem, principalmente no primeiro tempo, jogou muito bem. E para mim a vitória do Tricolor foi merecida, por quê? Porque o São Paulo abafou o Atlético Paranaense e na tomada de bola resultou no pênalti, né, em cima do jogador do São Paulo, que o Nenê converteu. Então acho que o São Paulo ontem foi inteligente. Ele tomou iniciativa não só do jogo, mas também da marcação, pressão em cima no campo do Atlético Paranaense. Por isso que o São Paulo venceu. Então vamos fazer o seguinte, o nosso lance Lux Collor de hoje vai ser uma homenagem ao Nenê. Não pelo lance, que foi um pênalti, inclusive, mal batido, né? Mas que entrou... Mal marcado. Também. O lance Lux Collor de hoje é a nossa homenagem ao Nenê, que está fazendo uma campanha bem legal. Artilheiro do time. Lance, exatamente. Artilheiro do time. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor para o torcedor de São Paulo, quebra de tabu. E o Nenê recebe a nossa homenagem nesse lance Lux Collor. Uma pergunta que eu quero só deixar no ar aqui aos amigos. O Nenê... Ele não era velho e tinha que ficar no banco e o Diego Souza não serviu para jogar de centroavante. Acho que eu ouvi muito isso. Aí os caras ficam muito bravos quando os caras dizem que não ouvem nada, porque as opiniões mudam muito facilmente. Graças a Deus, Flavito, eu sempre disse aqui... Você é outra coisa. Mas você ouviu isso, não viu? A única contratação boa que o São Paulo fez esse ano, até então, foi o Nenê. Mas você ouviu muito isso. O Nenê tá velho e o Diego Souza não pode jogar de centroavante. Aí vieram os resultados e o resultadismo mudou tudo. Essa diretoria é tão ruim, mas tão ruim, que tinha 2 caras para contratar no Vasco. Matheus Vital, sim, que tem é bom 18, jogador. 19 anos, bom, daqui bom 10 jogador. anos ele vai ser bom jogador. Não. E tinha o Nenê. Eles trouxeram o Matheus Vital e deixaram o Nenê. E aí o Nenê vai para o São Paulo e o São Paulo está em terceiro lugar. Ou eu estou errado? Terceiro, aqui. Junto com o Atlético Mineiro. Junto com o Atlético. Mas, e está classificado para a Libertadores. Entender também que o Jorginho montou um sistema tático no próprio Vasco da Gama, onde o Vasco jogava em função do Nenê. Sim, e também, hoje o São Paulo montou um sistema tático jogando em função do Nenê. Então o Corinthians não vai se dar a liberdade de montar um sistema tático em cima do Nenê. É diferente. Fala pra mim, pelo amor de Deus, eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando em função de quem está jogando. Favorece. Não tem quem em função de Mas tem que jogar em função de alguma coisa. Temos 2 jogadores aqui que ganharam Copa do Mundo, pô. Os caras estão falando que, olha, lá no Vasco, o Jorginho montou um sistema que, aliás, ganhou o campeonato com você. O Nenê arrebentou. E o Nenê arrebentou. Verdade. Porque o cara é bom. Então quem é bom? É o Rodriguinho. Quem que é bom? É o Roger. Então pera um pouco, vamos montar. E o Mantuan? Pelo amor de Deus, André Sanches. Eu já vou falar com o André Sanches aqui. Mantuan jogou bem. Pelo amor de Deus. Agora é o São Paulo, né? Bota o cara no meio campo. Agora é o São Paulo. Roque, fala pro São Paulo. Bota o cara no meio campo. Chega de Corinthians. Chega, já deu. Pelo que tá jogando, já foi muito tempo pro Corinthians. Nesse jogo aí, o grande destaque foi o juiz.
O pênalti não tem... Se fosse pro Corinthians, era uma semana... Pênalti claro, pênalti claro. Pênalti Ele claro. atropelou o Everton, o jogador do Atlético Paranaense. Nem uma borboleta não faz... Tamanho estrago. Tamanho estrago. Olha, foi uma... O pênalti não houve. O pênalti não houve. Você não vai mostrar o lance? Não, pode mostrar. O lance não foi pênalti coisa nenhuma. Aí... Mas se fosse do Corinthians, nossa, filho. Quando ele ia esse São Paulo, os resultados apareceram, o Nenê virou craque, o Diego Souza ficou espetacular. Mas não se iluda, eles não serviam para nada, agora já servem para tudo. Não se iluda. Nós precisamos ter uma lógica, ou serve ou não serve. O Nenê ou é bom ou não. foi um jogador de qualidade. Não, Paulo, estou falando que a gente viu muito aqui. Contratou jogador velho, o Diego Souza estava vendo centroavante, que absurdo, não sei o quê. Agora está tudo bem. O maior problema era jogar o Nenê com o Diego Souza em termos de velocidade, em termos de marcação. Porque o futebol dinâmico de hoje, todos os jogadores têm que marcar. Então esse foi o maior problema no início da equipe de São Paulo. Né? Quando o São Paulo ficou na maior pindaíba no ano passado, ficou na zona do rebaixamento, vai cair, não vai cair, tem aquela aposta toda, vai cair, não vai cair, vai ser na última rodada, vai ser um sufoco, dizia a torcida. Fizeram até promessa. É verdade. É verdade. Aí, pareceu que foi pênalti, acho que foi maldoso pro São Paulo. Que pênalti o quê? Nem encostou no cara. Aí começou o campeonato com o São Paulo. São Paulo que estava lá embaixo, olha, estava todo mundo satisfeito. É isso, vocês estão acompanhando, todo mundo satisfeito. Esse ano não cai. Não caindo, tá bom. Mas é isso mesmo. Então, não caindo, tá bom. Sobra. Aí a coisa começou a prosperar, começou a conquistar pontos que aparentemente não teria sucesso na busca por eles. O time subiu, tem gente já achando que pode brigar pelo título. Levou uma piaba do Palmeiras lá. Então, mas tem gente que acha que pode brigar pelo título. O que está muito claro para mim é que o Aguirre deu uma ajeitada na casa. E jogadores que não estavam jogando nada começaram a jogar. Aquele papo de sair todo jogo reclamando de juiz já é coisa de uruguaio. Todo jogo. Fomos roubados, estamos sendo roubados no Morumbi, estamos sendo roubados. Isso é papo. Mas o que mais machucou o Aguirre foi não ter sido cumprimentado pelo Carilli, você lembra? Então, mas isso já passou. Agora ele cumprimenta todo mundo. Como é que é? Foi o contrário. Olha, outro tabu. Técnico estrangeiro não funciona. Não, olha, Flávio Vitor, olha, eu particularmente não gosto de treinador estrangeiro. Não vou desfazer a minha palavra. Agora, o São Paulo fez uma aposta, ele é uma aposta. Outra coisa. Agora, ele ter sucesso, ele fazer o São Paulo jogar, ele não faz mais que obrigação. Mas, Miller... Primeira coisa. Segunda coisa, o Diego Souza, eu não gosto dele como centroavante, até hoje. Mesmo jogando bem. Eu gosto do Nenê, que eu gosto de jogador bom, jogador que tem habilidade, que vê o jogo totalmente diferente, entendeu, Fabito? Então, mas uma coisa a gente tem que considerar, isso acho que todo mundo vai concordar. Mérito de Diego Lugano. Eu falo toda hora. Cartola, aquele que acha Leco, não atrapalhe. O Lugano trouxe o Diego Aguirre. Quem conhecia o trabalho do Lugano era o Diego Aguirre. Foi a opinião dele. Quem conhecia era o Diego Lugano, conhecia o trabalho do Aguirre. Aí trouxe. Vocês acham que o Leco sabia a cara do Aguirre? Alguma vez viu Aguirre? Nada. Quando se então ele fala, trouxe, teve o mérito de terceirizar, e aí o Raí e tal, o Ricardo, eles conversaram, trouxeram o cara. E veio sobre grande ponto de interrogação, porque ele ousou não ganhar a Libertadores nem com o Atlético e nem com o Internacional. Como se ganhar a Libertadores fosse uma coisa simples. Então... Flávio, e a questão é o seguinte, você trazer treinador estrangeiro que não conhece o futebol brasileiro vai ter dificuldades. Ele já passou por aí, ele já sabia. Ele sabe como que é o futebol brasileiro. Então, não se trata de um treinador estrangeiro, se trata de o esquema tático a ser implantado na equipe do São Paulo. E por detrás disso, ele tem um Raí, ele tem um Ricardo Rocha, tem um Lugano que tem força tremenda para ajudar essa equipe. E os jogadores, vamos com calma. Tem que admitir que os jogadores estão mostrando vontade, pelo menos. Porque eu não esqueço que a primeira entrevista dele, e isso está cumprindo, porque ninguém virou Messi, Cristiano Ronaldo. Mas ele disse que estou chegando aqui, uma coisa eu quero, essa palavra é chave, comprometimento e aplicação dos jogadores. E aqui a gente, antes da chegada do Aguirre, todos nós falamos muitas vezes que era um time molão. Sim.
Era um time molão. Até o Gui falou que o time estava sem confiança. E aí ele conseguiu fazer os caras mostrarem vontade, pelo menos. Eu acho ótimo isso. Não, acho que o jogador é que nem criança, eu sempre falo isso. O treinador, ele não tem a lei transcendental da sabedoria, entendeu? Ele chega e dá confiança pro jogador. Como? Ele não queria o Diego Souza, todo mundo sabe disso. Não é que exclusivamente no meu conhecimento, não. O Raí chega nele e diz, fera, nós investimos 10 milhões no cara, ele tem que jogar, meu. Tem que botar ele para jogar. E aí o Aguirre é verdade, teve que engolir o Diego Souza, e na confiança, aquela coisa toda, o Diego Souza, aí ele tem que ser elogiado. Teve personalidade e agora tá jogando bem. Você tá entendendo? Ele deu confiança pro Militão, a zaga ele deu confiança pro Arboleda. Quer dizer, olha, vocês são titulares, vocês vão entrar e vão jogar. Vai depender de vocês. Então, quer dizer, essa resenha do goleiro... Funcionou o Hudson, né? Exatamente. Então, essa confiança, Flavito, que ele deu para os jogadores, em especial para o Diego Souza, depois que ele conversou com o Raí, e com o Nenê. Que o Nenê chegou mais ou menos assim, tá? Hoje o Nenê é o principal jogador do São Paulo. Não, os jogadores hoje são muito milindrados, como o próprio Miller disse. Se você não ter esses jogadores aqui na mão, eles não vão caminhar com vocês, não vão lutar com vocês. Olha, Roque, o Vanderlei, você trabalhou com ele? Nós trabalhamos. Sabe muito bem como é que é o Vanderlei. Diariamente. Eu já falei pro Flavito isso aí, lá no Alfamas. A linguagem do Vanderlei hoje no futebol não funciona. Não funciona, porque ele vai dar de frente com o jogador. E não é isso que o jogador quer. Quem está funcionando muito é Rogério Ceni. Embora ontem tenha perdeu a invencibilidade para o outro time que estava vivo, que é o São Bento. Mas foi uma atração especial. Foi Sorocaba. A presença de Rogério Ceni em Sorocaba. Eu quero falar sobre uma atração São Paulo. bacana e mostrando um time com virtudes. Nós temos uma matéria sobre isso. Vamos lá. Você falou sobre o Corinthians na hora de São Paulo. Mas eu quero falar sobre... O treinador do São Bento tá com moral lá em cima. Um outro professor, novato e bem mais conhecido, também tá em alta com a massa, do tricolor de aço. Ceni tá aprovado, melhor campanha da história da Série B. Tá muito feliz com ele no comando do seu time do coração. Muito feliz, era o que o Fortaleza estava precisando. Leão pra cima. Você já xingou o Rogério Ceni de burro? Nunca. É meu ídolo, cara, é meu ídolo. Tá mantendo um time bom, um time ofensivo, melhor ataque, melhor defesa. Vamos ser campeão da Série B e o Ceará cair, perfeito, ano perfeito. Dois comandantes que chegam invictos para esse duelo da segundona. Paulo Roberto à beira do campo. Seu famoso adversário não. Lá está o auxiliar. E aí vem Rogério Ceni, o capitão, o mito, o técnico do Fortaleza no meio da torcida. A recepção do povão de Sorocaba. E aí, Rogério? Tudo bem? Melhor, como é que você tá? Boa sorte. Rogério Ceni vai para a cabine porque ele no jogo passado foi expulso por reclamar da arbitragem. Então comanda o Fortaleza aqui, ó, do setor de imprensa do estádio Walter Ribeiro. Uma visita ilustre no meio desta Série B do Campeonato Brasileiro. Honras da casa, bem recebido, mas na hora do jogo... 12 minutos da etapa final. O zagueirão Douglas Assis, como um típico centroavante, aproveita muito bem a bola que vem do fundo e empurra para a rede. Aos 21, uma das trocas de Rogério Ceni dá certo. Wilson fecha no primeiro pau e empata. Dedo do técnico. Em seguida, Doriva arrisca e o goleiro Marcelo Boeck aceita, derrubando o ainda líder isolado Fortaleza. O Rogério é pé frio, perde aqui pro São Paulo direto. O que é? Perde aqui pro São Paulo direto, o Rogério é pé fria. Ele não pode vir aqui, ele perde. É mais gostoso ganhar do time do Rogério? Tranquilo, o Rogério é freguês nossa. Acabou que ele não tem vez, não. Rogério se ferrou de novo! Falar do Rogério é fácil. Quero ver falar com ele. Antes de deixar o camarote, é atencioso com o pessoal, tira várias selfies, emociona a fã. Qual a sensação, moça? Sei, não dá pra explicar, cara.
Tá aqui, ó. É a história do nosso tricolor, tá aí, ó. Muito emocionante. Na saída, ao contrário de um segurança mais esquentadinho, Rogério Ceni, que estava suspenso, dá sim uma satisfação para a TV Gazeta e outro colega de uma rádio local. Tá tendo fora de estádio, senão eles reclamam aqui. Você não pode falar só dessa campanha do seu time? Por mim eu falaria, mas não pode. A federação não permite? Não permite. Foi a ordem que eles deram. Rogério Ceni, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E para a felicidade geral, o mito reaparece. Cumpre a promessa. Concede a tão suada entrevista na rua, valorizando sua passagem pela segunda divisão e projetando um dia, quem sabe, talvez, voltar à elite. Para a gente é muito gratificante. É uma nova experiência, outro estado bastante distante daqui. E eu espero que a gente consiga fechar um ano bom, né? Começamos bem essa temporada, que a gente consiga fechar na tabela de classificação, trazendo Fortaleza novamente à Série A. Um dia você volta para o São Paulo? Tomara que sim, né? Quem sabe como treinador possa voltar, senão o carinho também será sempre estendido ao... Tá nos seus planos? Meu plano, para ser honesto, hoje é tentar fazer o melhor que eu posso com o Fortaleza. Obrigado. Tá simpático, hein? Parece outra pessoa. Mas é o seguinte, o outro era outro que também não servia e que tá batendo todos os recordes com Fortaleza. Bom, mas é o Fortaleza. E é um pequeno detalhe, né? Tem coisas que precisam ser ditas, eu tenho orgulho de ser amigo de vários ex-jogadores. Tem jogador que é maior que o evento. O Rogério Ceni é maior que a Série B inteira. É verdade. Ele é a atração. É verdade. Ou vocês acham que tava esse fuzuê todo lá, por quê? O São Bento tá invicto e tal, 1.000 pessoas, outro tinha 5.000 pessoas lá. O cara falou, ver o Rogério Ceni. Esse é o negócio. Ele é bom técnico. Como é que é? Ele é bom técnico. Eu acho que ele é bom técnico. Bom técnico. O que ele fez o ano passado, o São Paulo mostrou que não tinha nada na cabeça. Porque ele contratado, fez um bom planejamento, estava fazendo boas coisas. Dessa geração de técnicos novos, eu estou falando, não tenho nada a favor dele, porque nós fomos adversários a vida inteira. Mas ele é bom técnico. Ele foi foi ruim para o São Paulo não ter. Se o São Paulo tivesse um pouco mais de juízo, ele teria feito o que o Carille fez. Roque, eu creio numa seguinte coisa: o atleta, quando ele para de jogar, ele precisa entender que ele vai passar por várias etapas. Eu parei de jogar futebol, eu fui para a faculdade, fiz gestão em marketing esportivo, eu me aprimorei naquilo que eu queria ser. Então eu creio que o Rogério é um grande, pode ser um grande treinador, mas eu creio que não dá para começar por pular etapas. Então eu creio que se ele tivesse começado aí no Fortaleza, ele ia chegar com muita moral no São Paulo futuramente, com uma outra cabeça, com uma outra visão, não ter começado diretamente no São Paulo. Mesmo se ele começasse no São Paulo... Porque é muito difícil. Mas não na posição de técnico. Dirigente, seria completamente diferente. Não, porque dirigente e técnico é diferente. Não, mas como dirigente já é uma diferença. Ele podia começar como auxiliar, mas já que o São Paulo fez a aposta... isso fez que o quê? Desculpa, eu não entendi. Era só continuar. O São Paulo não podia voltar para trás. Você diria que o Rogério seria bem aceito como treinador do Corinthians? Eu acho que não. Quer dizer, eu não sei quem que vai contratar, porque vai apanhar. Você acha mesmo? Se o Corinthians está numa situação difícil, o Rogério voando, você acha que o Corinthians não aceitaria o Rogério como técnico? Eu acho que está muito recente. Não estou dizendo agora, daqui a um ano. Eu acho que está muito recente. Mas ele é um treinador que qualquer time brasileiro tem que observar. Tem que observar. Eu estou falando nisso nem pelo trabalho do Fortaleza, que eu não acompanho muito, mas pelo que ele fez no São Paulo. Era um trabalho para ser observado. Lamento que ele tenha interrompido naquele momento, tal, mas é um jogador que qualquer grande time teria que... Eu imagino que ele... Hoje treinador, né? Hoje treinador. Qualquer grande... que ele é tão grande... que ele voltou a ter chance, ele poderia ter acabado a carreira aqui por irresponsabilidade da direção do São Paulo.
porque tinha que deixar ele trabalhar. Ou não colocar como bucha de canhão, que ele foi lá para proteger a incompetência da diretoria. Exatamente. A diretoria errou muito com ele, todo mundo nós não, foi trairagem. Como é, Pinotti Total. Falou que quem mandou ele embora foi o Leque, o Pinotti. Diz o Pinotti que nem queria. Então, quer dizer, qual é o nível de conhecimento de futebol do Leco para poder julgar o trabalho do Rogério Ceni? Ele foi contratado eleitoralmente, vamos falar a verdade. Também isso. Foi usado e depois foi usado. Mas é um profissional de melhor qualidade. A gente teve num evento essa semana, lá no Clube Paulistano, até o doutor Luiz Sérgio mandou um e-mail pra gente aqui, agradecendo a nossa presença lá no Clube Atlético Paulistano, a brilhante presença do Flávio, do Chico, de toda a equipe do Departamento de Esportes, eu também. A visita teve muita repercussão lá no Clube Atlético Paulistano, muito obrigada. E lá, um ex-presidente do São Paulo, Bastos Neto, ele disse que o Rogério Ceni foi mandado embora do São Paulo porque não havia ambiente entre os jogadores. Não foi isso que ele falou. Não, e que o Casimiro pediu para ser mandado embora. Eu disse assim, eu disse lá na nossa palestra que o Casimiro tinha sido mandado embora do São Paulo. Eu já falei aqui várias vezes, porque diziam que ele tomava muita birita. Que ele bebia, aí ele falou, isso é mentira. Aí o ex-presidente de São Paulo, Bastos Neto, pediu a palavra e disse assim, o seu Lang, nem me chamou de Chico, chamou de Lang, o senhor que é corintiano, o senhor fique sabendo que o Casimiro deixou o São Paulo, o presidente Bastos Neto estava lá e falou isso, porque ele não suportava o Rogério Ceni. Olhar na cara do Rogério Ceni. Eles não conviviam bem. Gente, a última entrevista do Casimiro, ele saiu vaiado, xingado pela torcida, chorando, porque ele não tinha mais estrutura, porque a torcida não queria ir no time, demonstrando autoconhecimento. Aliás, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dele. Se ele tivesse continuado no São Paulo, hoje ele estaria na quinta divisão. E ele é titular da seleção brasileira, aprendeu a jogar futebol. Uma informação que a gente teve de um ex-presidente dizendo o seguinte, que o atleta pediu para ir embora do São Paulo, você estava lá, você escutou isso, porque não suportava chegar no clube e olhar para a cara do Rogério Ceni. Sim, mas ele foi fora que tinha outros atletas. Foi debaixo de porrada de torcida. Não sei por quê. Mas ele foi debaixo de porrada de torcida. Não, também não. Ele saiu chorando, pode ter esse desentendimento. Eu não estava lá. O que eu vi o Casemiro ser massacrado pela torcida do São Paulo, pela diretoria do São Paulo, e aí foi a melhor coisa do mundo que ele aprendeu a jogar futebol e hoje é um dos maiores goleiros do mundo, só perde pro Busquets. E ele vai ser uma hora daqui a pouco. Se ele tivesse ficado aqui, com o nível de apoio que ele recebeu no São Paulo, ele estaria na quinta divisão. Então, mais um que ajudou a salvar a seleção brasileira. Porque não queria mais trabalhar com o Rogério Ceni. Eu acredito no Bastos Neto e não acredito que torcida uniformizada derruba jogador, manda embora jogador. Ele estava chamando por quê? Quem é que estava chamando? Quem manda embora jogador é dirigente. Quem é que estava querendo bater nele? É o cara que não quer, que não aguenta mais ficar ali. Os jogadores hoje choram. O Rogério Ceni, ele tem uma virtude. Ele sempre se fregou para Cartola. Ele não está nem aí com os caras. Ele não dava mínimo. E é claro que isso gera também dor de cotovelo nos caras. Porque ele é tão maior que esses caras todos, que ele não precisava dar satisfação para os caras. É uma maravilha. O Rogério Ceni, esses caras todos estão na direção do São Paulo faz tempo. Deixando o São Paulo escutar. Todos eles somados não valem uma frieira do Rogério Ceni para o São Paulo. Mas então, o cara não pode falar. Ele não precisava dar satisfação para ninguém. Esse é o negócio. O cara não pode falar um bastidor que a gente não sabe. Não, de repente, não estou condenando nada. Eu só estou dizendo que o Rogério é tão maior que ele gera mesmo dor de cotovelo. É normal. Os caras queriam ser o Rogério. Mas, felizmente, não conseguem, né? Vamos lá, vamos para a seleção brasileira que jogou contra a Áustria hoje e jogou bem. Vamos lá. No último amistoso preparatório antes da estreia na Copa, o Brasil enfrentou a Áustria em Viena e teve boas chances de abrir o placar antes da metade do primeiro tempo. Mas foi somente aos 34 que a rede balançou. O chute de Marcelo desviou na defesa e sobrou para Gabriel Jesus bater bonito na bola, com estilo, para fazer 1-0 Brasil. No segundo tempo, o William achou Neymar livre na esquerda, e aí já viu, né? Drible de futsal para cima do zagueiro e tapa por baixo do goleiro para ampliar. 2-0. O terceiro da seleção brasileira saiu depois de uma linda tabela entre Felipe Coutinho e Firmino. O camisa 11 invadiu a área e bateu firme para definir o resultado na capital austríaca. 3-0.
O Brasil estreia na Copa no próximo domingo, às 3 da tarde, contra a Suíça. 2 campeões mundiais aqui. Em que estágio o Brasil vai para a estreia contra a Suíça, Paulo Sérgio? Para mim, vai com muita força. É o grande favorito, pelos jogadores que nós temos, individual, dispensa comentários. Nós estávamos falando do Fernando Diniz e nós vemos um esquema tático do Tite, onde os jogadores não dão chutão. Os jogadores lá atrás saem jogando, o próprio goleiro sabe jogar com os pés. Então eu vejo uma seleção brasileira com total condições de trazer o Hexa. Lógico que nós estamos vendo aí uma concentração totalmente diferente das outras seleções passadas, então eu creio que essa seleção tem grande chance sim de trazer esse Hexa. Para você, Miller? A seleção brasileira, concordo contigo, vou na mesma linha, é uma das favoritas, não é favorita em potencial, única não. Acho que está junto ali nivelado com a Espanha, com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha e a Argentina também, que todo mundo desacredita. A gente chega lá, de repente, chega na final da Copa do Mundo. Quem tem o Messi no time, você tem que no mínimo ver, né? Tem um jogador diferenciado. Então, acho que a seleção tem bons jogadores, como o Paulo disse, né? O Neymar, que a seleção sem Neymar não adianta que não vai. É importante a gente saber disso, que a seleção com o Felipe Coutinho, com o Neymar, tem grandes possibilidades de chegar na final. E aí? Olha... Não, só que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a seleção chegando mostra, lá na Rússia. Então, podemos colocar as imagens aí, João Batista? São algumas imagens que estão lá no site gazetesportiva.com da seleção desembarcando em Sochi, na Rússia, para a disputa da Copa do Mundo. Rússia? Exatamente. Aí, ó, olha que bonita essa foto, todos os jogadores lá, né? E uma coisa que é curiosa, né, que a gente pode mostrar, vai rodando, viu, João? Vou falando, você vai rodando aí as fotos, por gentileza. A comissão técnica vai vestir a elegância da seleção brasileira. A comissão técnica com a camisa branca por baixo e o terno azul marinho. Ricardo Almeida. Foi feita aí uma seleção entre 3 estilistas brasileiros e o vencedor foi o Ricardo Almeida, com uma alfaiataria aí perfeita mesmo. Até o sapato também é um sapato especial, que é um tênis, sim, um sapato brog, fala, marrom. Então, assim, a seleção está muito chique e quem pediu que fosse realmente feito esse novo estilo da seleção brasileira foi o Edu Gaspar, que achou que seria muito mais elegante a seleção se apresentar dessa forma, recuperando uma tradição que vem lá de trás, né? Antigamente também a seleção usava terno. Em 94 nós chegamos de bonitos, terno. Muito bonitos, por sinal, 94. E considerando que a Itália não vai à seleção, não vai à Copa, nem o Dolce & Gabbana, nem a Armani vão fazer o terno deles, corre o risco de ser a mais elegante. Porque isso aí não é frescura, não. Não, é só porque uma pergunta. Eu sabia que o Flávio ia falar que é frescura. A seleção da Alemanha tá de Hugo Boss. Não, só perguntei. Não é, isso é chique. Eles estão representando o nosso país. Eles têm que ir bonitos. O nosso país todo mundo anda de Ricardo Amaral, é verdade. Não, mas todo mundo joga futebol. Todo mundo anda. Eu tenho 3 ternos aí. Quem tá fazendo é a CBF, ué. O meu é Pelicanô. Ricardo Amaral é boa. Eu tenho 3 ternos marcados, mas a gravata é de seda pura, viu, João Batista? Se ganhar a Copa vai ser uma maravilha. Se não ganhar, bando de fresco. Volta de bermuda, de chinelo. Isso aí, gente. Pra mim, não faz só nem cu. Mas eu não sou nenhum exemplo de elegância. Reconheço que eu não sou nem exemplo, nem sabia o nome do homem aí, que vocês ficaram tudo de olho brilhante. Ricardo Almeida, e você tem a minha solidariedade. Quanto custa o terno dele? No mínimo 5 mil. Sabe qual é a chance de eu dar 5 conto pro terno dele? Agradeço, com 5 conto eu compro minha roupa de 3 anos. Ele tá patrocinando a seleção aí no brasileira. Paris tem terno dele mais barato. No Paris tem terno dele mais barato numa loja. Mas é o seguinte, o Flávio, nós vamos ser campeão. Não vamos? Nós vamos ser campeão. Ai, Citadini! Eu quero dizer que quando o Tite foi contratado, no mesmo dia, eu escrevi um artigo no meu blog dizendo que o Brasil começava a ganhar a Copa do Mundo. Nós vamos ser campeão. E outra coisa, nós vamos disputar com a Argentina. Eu não tenho medo de ser europeu. Um continente cujo time campeão é Portugal... Ora, olha com quem o você que tá que nós vamos... Não. Portugal é um time horroroso. Quem viu a Copa da Europa há 2 anos atrás, não é possível que tenha time europeu em condições de disputar com a gente.
Eu não tenho dúvida. Eu fico muito feliz porque o Tite é um profissional da melhor qualidade, fez bem de assumir a seleção, é ele que está fazendo tudo, não é essa direção da CBF, que isso daí nem conta, mas é ele e eu tenho certeza que nós vamos ser campeão. E com o Tite, jogando com seriedade e bonito. Pro Tite, eu torço. Muito. Eu torço. Gosto dele, respeito o Tite. Pro Tite, eu torço. Mas com todo o coração. Pro Tite. O Tite é um cara que merece. Você não torce pros jogadores? Até porque... De quê? Os jogadores, você não torce? Eu gosto do Neymar e do Tite. Eu gosto do Willian. O resto, pra mim, também. tanto faz. E se o Brasil perder, mesmo que seja de pênalti, no último jogo, a culpa será do Neymar e do Tite. O Tite vai virar burro. Não. Olha o que eu tô falando. Tite vai virar burro e o Neymar mascarado, incompetente, não sei o quê. Porque é assim que funciona. Ai, não é assim que funciona. Eu vou te bloquear. Nossa solidariedade ao pessoal da associação das vítimas do voo da Chapecoense, a Mara, a Fabiane, o clube, os jogadores, o voo foi muito ofendido por um bando de imbecis. Houve uma multa da Sul-Americana, mas o dinheiro não foi para as famílias. Estão explorando de novo, além da imagem, explorando as famílias. Michele. Flávio, é o seguinte, olha, amanhã tem o lançamento do livro do Paulo Sérgio. Olha que legal, uma autobiografia de um tetracampeão, Paulo Sérgio, transformado para vencer. Muito legal esse livro. Sabe aonde vai ser? Amanhã, 7 da noite, no Shopping Pátio Paulista, lá na Livraria Saraiva, tá bom? As duas primeiras pessoas que chegarem lá, dizendo que assistiram Mesa Redonda, vão ganhar do Paulo Sérgio um livro cada um autografado, tá certo? Então, as duas primeiras pessoas que chegarem lá, ele vai estar lá por volta das 7 da noite. Fica na fila. Eu chegarei... Assiste ontem lá no Mesa Redonda e você vai ganhar esse livro. E olha, aqui tem Carlos Alberto Parreira falando, o Flávio Prado falando, o Silas, o Jorginho Gouveia, muito, muito legal. E o Paulo Sérgio conta um pouquinho de toda a trajetória dele. Nossa, eu tô muito curiosa para começar a ler, vou começar a ler hoje. Muito obrigada. Legal. Já vou dar aqui também, aproveitar pro Silas, né? Tadinho, já trouxe aí, deixa eu ver se aqui de quem que é. Mas eu vou lá amanhã. Ai, Vanderlei. Eu vou, obrigado, Paulo. Obrigado. Olha, e deixa eu aproveitar para agradecer a galera que participou, agradecer a sua audiência aí do outro lado da telinha. Todo mundo ganhou o livro. E, vamos lá, nossos telespectadores, o Flávio Rogério Ferreira Calado, de Santos, com o nosso querido Miller. Olha que legal, valeu pelo carinho com o Miller. Alexandre de Jesus e as alunas lá de Osasco. O Yuri Martins, de Santos. Cadê o outro? O Yuri Martins? Fofo. E o Sérgio com a filha Manuela, de Cidade Vargas, São Paulo. E o José Francisco de Lima Veloso, de Mauá. Valeu aí pela audiência. E quem levou esse livro, a história de todas as Copas, né? Esse livro maravilhoso que a gente tem aí também, contando uma biografia das Copas. Thiago Berrache. Muito legal. Quem levou, que mandou um e-mail pedindo, por favor, o livro, é a Sandra Bilodri, que escreveu pra gente um e-mail aqui. Então, Sandra, o livro é seu, a nossa produção vai entrar em contato com você. Lançamento na terça-feira, lá na Livraria Cultura do Shopping, como chama? Ali na Paulista com a Brigadeiro. Paulista com a Augusta. Legal, legal. Muito bom mesmo. Não, é o outro em frente. Mas como que é? Bom, legal. Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua presença conosco. É sempre uma honra. Amanhã estaremos juntos, é claro, no lançamento do seu livro. Espero muito todos obrigado. vocês lá. Um prazer vai ser enorme. legal. Olha como ficava bonito com a camisa do Corinthians. Negão bonito com a camisa do Corinthians. Ótimo Aqui, recebê-lo aqui. Olha que coisa linda. Vamos te xingar pra Bar caramba, de que você já Munique, sabe uma como é que ova. funciona. Um abração, muito obrigado. Olha que lindo que Vanderlei, ficava boa esse noite. rapaz. Chico, boa noite. Miller, boa noite. Michele, boa noite. Amanhã estaremos juntos no Gazeta Esportiva. Um abraço. Beijo. Tchau.